Seja bem-vindo a mais um Pode Junto! É isso aí, minha gente. Esse Pode Junto está incrível, está especial. A cada dia, né, meu amor? Todos os Tá sendo episódios incrível. sensacionais. E essa semana muito mais especial, porque nós estamos com O Amor Está no Ar, Love celebrando o Dia dos Namorados. É isso mesmo, celebrando o Dia dos Namorados ainda em data, porque foi quarta-feira, mas a gente ainda celebra a Semana do Amor. A Semana do Amor, aqui, gente, é tudo love, é tudo... isso mesmo. E como foi incrível a nossa celebração do amor, Foi né, maravilhoso. moça? Eu espero que você tenha celebrado, mas se não celebrou todos os dias, é um dia convidativo É pra isso gente aí. celebrar o amor. É preciso celebrar o amor o tempo todo. Inclusive, antes da gente já chamar os nossos convidados, porque aqui tá um casal fenomenal, Incrível. a gente já te convida a se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Não perde tempo, gente. Tá vendo aqui, ó, esse botãozinho inscrever-se, se inscreva. Clique aqui no botão joinha. Dê pra o dar seu aquela like, curtida. né? É isso. Compartilha, chama geral, chama o solteiro, chama o namorado, chama o divorciado, chama o tico-tico do fubá, chama geral, meu povo. Todo mundo. Fica E chato lembrando tudo. que toda sexta-feira às 20 horas temos Pode Juntos aqui inédito, sempre com um casal que fala o nosso coração, É que isso aí. senta a mesa, rasga o coração, que inspira. E hoje nós estamos recebendo um casal muito especial. Meu Deus, baita especial nisso. Eles são inspiradores, são pastores raiz, gente. É verdade. Eu brinco que, de verdade, eles têm cheiro de ovelha. Você vai na igreja, porque eles conduzem uma igreja, É né? verdade. E as pessoas estão o tempo todo ali, ó. Pastor, eu quero um atendimento. Gente, eles fazem gabinete até quase 2 da manhã, porque o casal meu Deus. Eles são um casal de propósito, a vida deles carrega uma essência, uma adoração profunda. Um legado, né? Deus uniu eles com propósito e nós estamos falando deles. Pastor Cristiano e pastora Nilceia. Que alegria ter vocês dois aqui. Nosso prazer é nosso estar nesse Pode Juntos. É uma Legal honra, demais. uma honra estar aqui, Uma honra estar aqui com vocês. conversando com esse casal referência, né? Vocês Referência. que Nossa. são. Um casal novo, apaixonado em restaurar famílias. Olha, isso Amém. é lindo isso. Meu Deus, até fiquei arrepiado agora. Já começou, minha gente. A geração que a gente vive hoje, né? Um casal novo, trabalhando em cima de família, de casais. Isso é maravilhoso. É isso aí. É um chamado, pastor. Exatamente. É um Um E chamado. nem tem como o correr, né? chamado Porque o chama. chamado chama. Um chamado, verdade. E vocês nos inspiram, são referência nisso, porque como José e Maria estavam antes de... Vocês são como Zacarias e Isabel, sabe? Estão à frente nos ensinando Meu Deus. como andar, como se comportar, como seguir, como instruir a próxima geração. Então aqui a gente está... Nós somos Nós José e somos- Maria diante de Zacarias É e isso Isabel aí. aqui na nossa frente. Então pra gente que é um privilégio poder sentar à mesa, porque pode juntos, nada mais é que sentar à mesa e a gente poder trocar, que compartilhar e poder inspirar e influenciar outras vidas que talvez estão assistindo Pode Juntos perdidos, não sabem direcionar sua casa, não sabem direcionar os seus relacionamentos, ou então aqueles que vivem uma vida sentimental relevante, mas desejam ver um upgrade. É não isso mesmo, aí. Aninha? A gente sempre costuma falar que vida sentimental, ela não é a mais importante do evangelho, sempre vai ser Jesus. Mas quando a gente para analisar a Bíblia começa com um casamento. Deus é o primeiro celebrante, né? Verdade. Deus faz o casamento do primeiro homem e da primeira mulher. Jesus inicia o seu ministério em uma festa de casamento. E a Bíblia termina com o casamento de Cristo e a igreja. Verdade. Então o casamento está ligado na vida sentimental, está na Bíblia o tempo todo. E Deus, assim, ó, eu amo saber que todas as vezes que Deus quis fazer algo relevante sobre a terra, Ele chamou para si casais. Ele chamou Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Verdade. Jacó e Raquel. Aham. Verdade. Chamou Cristiano e Nilceia. E agora vamos deixar vocês falar, porque eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para compartilhar. E antes mesmo da gente conhecer como que como Deus uniu esse casal, a gente costuma brincar que para sermos um bom par, nós primeiro precisamos ser um bom ímpar. Então quem era Cristiano antes de conhecer Nilceia e Nilceia antes de conhecer Cristiano? Eu digo que
a vida sentimental, relacionamento, namoro, casamento, é uma coisa que eu sempre sonhei. Porque aos 13 anos de idade, eu já comecei a tocar na noite. Eu era músico da noite. 13 anos. Meu Sério. Deus. Eu era pequenininho, meu pai era o guitarrista da banda. E numa das noites dessa, ele sai de casa, deixa a gente em casa, eu fico chorando, queria ir junto. Ele não deixou, chegou lá. O baterista até foi no evento, mas sem condições de tocar, completamente bêbado. Uau. E eu estava em casa já deitado e ele volta para me pegar e só vai ter que tocar com a gente. E daquele dia começou a minha jornada na música, com 13 anos. E vocês sabem que a música é uma coisa que puxa, né? Você está em evidência. Só que enquanto eu estava ali com meu pai tocando, a gente tocou por 3 anos junto, na mesma banda, no mesmo lugar, mas quando chegou aos 15 anos já começou essa coisa de adolescente, né? De acha que pode namorar e que já tem sabedoria, estrutura para isso. E aí a gente está lá fora, sem Jesus, sem conhecimento da palavra, começa aquela tal história do fica aqui, fica ali, aquela coisa toda. E isso é muito fácil quando está lá fora na música, ainda Verdade. principalmente. Imagino isso. Mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Por mais que fica aqui, fica ali, mas o meu sonho era ter só uma pessoa. Não era ter várias pessoas. Meu sonho era ter uma namorada. Como eu acabo vindo de uma família desestruturada, né? E logo depois veio separação dos pais e tal. Mas eu tinha sonho em ter essa família, de ter essa convivência familiar. E então foi numa dessas aí que eu acho que aos 18 anos aí eu conheci uma pessoa que me levou para a igreja. Me levou não, na verdade foi a mãe que levou. E eu acabei indo. Mas fui por ir, não sabia nem nome de pastor, não tinha nenhuma Bíblia. Qual igreja que era, história, pastor? você vai com interesse de algo. Aham. A igreja que era. A igreja, o pastor perguntou a igreja. A igreja era a Universal do Reino de Deus. É mesmo, Universal Olha do Reino só. de Deus. Universal Maravilha. do Foi a Reino de primeira Deus. igreja que o senhor teve contato, assim, de poder ir em uma igreja? Foi, né? Tipo, estar inserido num contexto de uma instituição de igreja foi... Com essa pessoa? Não. Na vida. No geral. Na vida, foi a primeira igreja. Primeira igreja. Você entrou. Nunca tinha entrado numa igreja. Sendo que, na verdade, a mãe da pessoa só disse, se quiser um dia vai, mas eu nunca fui, por incrível que pareça, eu nunca fui convidado assim mesmo. Vamos conhecer a minha igreja, como hoje Nunca a foi gente... evangelizado, na Isso, verdade. evangelizado, como hoje as pessoas convidam a gente, né? A gente convida as pessoas. Claro. Mas na época não. Mas foi coisa por pouco tempo, porque... E também não deu certo, porque uma coisa é você ser de Deus, outra coisa é você ser da igreja. É verdade. É verdade, Né? meu Deus. Nem todo mundo que está na igreja está em Deus, mas todo mundo que está em Deus certamente está dentro de uma igreja. Que forte isso. Verdade. Minha gente, ele era a Universal. A Universal. E rolou muita terapia do amor? Não, daí foi assim, eu fiquei um tempo, esse relacionamento não deu certo. Como era meu sonho ter um relacionamento, um namoro e tal, não deu certo. Aí... Você chegou a se relacionar com pessoas assim? Com namorar? Com essa pessoa? Com a pessoa que ele chegou a ir para a igreja, né? Isso, Aham, sim, que ele relacionamento profundo. E aí acabou acabando isso, né? Aí, Graças a Deus, Graças pastor. a Deus, né? foi onde pra minha casa caiu, porque eu sempre tive um problema sério lá atrás com carência e esse sonho de ter um relacionamento e tal. E aí foi Na aonde... verdade, sempre buscava uma família, né? Isso, Que é o que ele não uma tinha, família, né? que eu, na verdade, não tinha. Aí foi aonde eu entrei em depressão, velho. Meu Deus. Eu entrei em depressão, o término desse relacionamento foi no domingo. Como a Universal tem culto de manhã, à tarde e à noite, isso aconteceu daí em 1999. Daí eu entendo que foi ali que eu comecei a caminhar mesmo para o Evangelho, que até então estava por causa de uma bênção, como muitos fazem, né?
Mas aí sim eu fui de manhã para a igreja, o pastor me atendeu, começou a cuidar de mim. E aí, como eu trabalhava por conta própria, tinha meu próprio trabalho, Sim. eu fazia o meu horário, eu ia na igreja de manhã, de tarde e de noite, Uau. de segunda a segunda. Meu Meu Deus. Deus. Segunda, porque eu fazia o meu horário, então eu sabia os horários de culto. Aham. Eu dava minhas aulas nos horários que não tinha culto, chegava, por exemplo, 8 da manhã tinha culto, eu estava lá, terminava 9h30, trabalhava até meio-dia, aí pegava 1h30, trabalhava até umas 15 para as 3, culto 3 horas. Então foi uma conversão radical, assim. O senhor foi Uma intenso entrega mesmo, né? mesmo. Na hora foi intenso devido ao sofrimento. Só que o mais incrível disso tudo, porque geralmente no mundo as pessoas querem arrumar um outro relacionamento, ou querem ir para uma festa, ou É querem isso aí. beber, ou Verdade. ir para droga, É. para sair de um sentimento. E quando eu percebi com 9 meses, o meu envolvimento, porque por alguns meses o meu envolvimento ali ainda era em busca da reconciliação. Mas o envolvimento foi tão grande, eu colei tanto no pastor, a necessidade de ter um pastor é maravilhoso. É verdade. É verdade. O cuidado, né? O pastoreio. Depois a gente até vai chegar nessa situação pastoral. Desde 99, eu acho que é uma das coisas que eu mais amo é a igreja, estar colado num pastor. Deu pra perceber, Deu né? pra perceber, né? De segunda em segunda. É uma coisa que me impulsionaram, não é uma coisa que me forçaram, mas uma coisa que queima aqui dentro. Isso é uma coisa que eu descobri. Um fogo cerrado. O meu propósito ministerial é o pastoreio mesmo, sempre tive essa paixão. E com o decorrer dos meses eu fui percebendo que eu não lembrava mais da pessoa. Que incrível. Aquilo não me doía mais. Porque eu estava tão apaixonado em servir, em limpar banco, entregar jornal, que a Universal Olha só. entrega o jornal na rua, de ir para o monte com o pastor, De evangelizar. de estar envolvido na obra. Que lindo isso. A Universal tem muito isso do pastor titular e o auxiliar, que é solteiro, que fica na igreja, mora na igreja. Então era 2 solteiros, né? Ele sozinho. Não tinha nada, a gente comprava pizza e ficava lá conversando sobre a palavra, comendo. 10 horas fechava a igreja e ia embora. Outro dia de manhã, igreja de novo. Então, quando eu percebi, eu não tomei nada, eu não usei nada, eu não fui para uma festa, eu não me interessei por ninguém, mas quando eu percebi, eu tinha esquecido aquilo ali. Tava Uau, curada. que Eu tava lindo isso. Uau. Curado, literalmente Que incrível curado. isso. Porque hoje eu vejo as pessoas buscando de tanta forma É verdade. sair de um sofrimento, porque elas não querem passar por esse processo em Deus para ser curado. Eu não usei nada além do que a presença de Deus para a cura da minha vida Uau. sentimental. Que lindo isso, pastor. E o Senhor nos ensina muito, é algo que eu e o Genilson a gente sempre compartilha, que tem muitas pessoas que acham que resolver uma decepção amorosa com outro amor é usar ele de band-aid, para tentar tapar Exatamente. as feridas de um coração ferido, de um relacionamento errado. Era o que a samaritana fazia, né? Exato. Já tiver 5 e o que você tem Substituindo. agora não é Substituindo. o seu marido. Aham. Quando, na verdade, são amores rasos. Aham. E aí, quanto mais a gente mergulha a fundo de amores rasos, a gente se machuca. E o Senhor foi na contramão do que é o mais rápido, o Você atalho mais encontrou o fácil. amor verdadeiro, O né? amor Exato. verdadeiro. Exatamente, gente. E é maravilhoso isso, né? E eu já conheci ela de vista também, ela era obreira da igreja, né? Ah, Quando ela ela era chegou obreira. na igreja, ela já era obreira. Ela da era igreja. obreira da igreja. Já usava aquele lencinho, assim, ó. Cobria. aham, copinho. Exato. Esse pastor. Exatamente, foi bem assim. E aí eu conheci ela de vista, inclusive ela até me ajudou bastante, né, no início disso aí. Então dá um pause, pastor, pra gente. Dá um pause pra gente saber como que foi essa união, pra gente saber como que era a pastora antes do senhor chegar. Exatamente. Querendo saber o CPF, depois a junção do Exatamente. CNPJ. Conta aí pra Então, nós, pastora. Não nos esconda nada. A minha história já é bem diferente da dele, né, nessa questão, porque eu cresci fui criada já dentro do evangelho, né? Eu conheci Jesus aos meus 6 anos de idade. Uau. Com 6 anos de idade foi a primeira vez que eu entrei numa igreja com a minha mãe. E eu lembro disso até hoje. Lembro disso Uma do primeiro memória- dia, com 6 anos, isso ficou marcado na Que minha Que vida. lindo isso.
Porque eu fui batizada com o Espírito Santo no primeiro dia, com 6 anos de idade. Que lindo! Meu Deus! Oh, Deus. Por isso que isso está muito marcado na minha Sim. vida. Porque... Só que eu lembro que com 6 anos eu não entendi o que era aquilo. E o culto estava acontecendo e eu comecei a chorar copiosamente, chorava muito. E eu estava sentindo algo que eu não sabia explicar o que era. E na época, eu era muito tímida, uma menina muito tímida. Sou ainda tímida, mas era muito tímida. Muito. E tinha algumas crianças no culto que começaram a olhar para mim e rir porque eu estava chorando. E aí eu comecei a ficar com vergonha e eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que tinha um fundo, sabe, de oração. E aquilo ali eu chorava mais ainda, né? Tocada por Deus. Aham. E aí eu comecei a incomodar minha mãe que eu queria ir embora. Que eu queria ir embora, que eu queria ir embora. E ela perguntava, mas por que tá chorando? Só que eu não sabia dizer, né? Eu não tinha entendimento de dizer que eu tava sentindo a presença de Deus. Não tem como uma criança, né? Que nunca entrou numa igreja saber. E aí eu sei que eu incomodei tanto a minha mãe para ir embora, que ela saiu no meio do culto e teve que ir embora. E aí apanhei naquele dia. Eu digo que a minha vida com Deus eu já comecei apanhando o negócio, né? Boa, pastora. E ali eu fui crescendo já. A minha mãe se envolveu muito, né? Com Deus e tal, com a igreja. Então, eu já tinha uma mentalidade, desde muito nova, de querer crescer nos princípios de Deus, sabe? Uau, que lindo isso. E aí foi onde com 12 anos eu já... Foi aquela fase da adolescência, a partir dos 12, 13 anos ali, é uma fase muito turbulenta, porque mexe com o emocional, o hormonal e tudo, Verdade. né? Então, cria uma confusão de identidade, que tu não sabe o que tu quer. Uma transição, É né? uma transição, isso. E aí foi um período bem difícil por causa de problemas familiares dentro de casa. Eu queria me envolver com as coisas, mas aí meu pai não deixava, né? Então, eu e a minha mãe ia para a igreja, mas era uma resistência. Parece com você, amor. É a verdade. história. Aham. Era bem A semelhante. Pri aceitou Jesus com 7, né? Com 7, Sério? meu pai não se converteu, extremamente arredio, bem difícil, indiferente com o evangelho, com os crentes, não gostava. Nossa, Não, meu pai odiava crente. Se houvesse um amém, meu pai dava um surto. Aham, bem assim. Eu e a minha mãe, minha irmã, que era mais nova, nós íamos para a igreja. E a gente ficava com medo de voltar embora, porque eu não sabia como é que ia estar em casa, né? A senhora só tem mais uma irmã? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e tenho uma irmã mais nova. Mas quem ia para a igreja era minha mãe e eu e minha irmã. Olha só. Meu Deus, é igual a história. É, minha irmã também é bem Mas glória a Deus, Jesus pegou meu pai depois. Nossa, meu pai hoje é o homem que mais evangeliza, gente. Oh, glória. Glória a Deus. Incrível. É É tão isso que legal Jesus ver essa faz, né? transformação. Onde abundou o pecado, superar Super a da abundou graça. a É graça. E Domingo ver. a gente teve 2 cultos, ele foi pela manhã e à noite ele estava... Ele é igrejeiro. Oh, glória, é Gutinho. Meu pai, ele foi também batizado pelo Espírito Santo, bem no início, assim, depois já foi, ele amava, o amor dele foi tão grande que ele já fez teologia, ele já ajuda a gente tanto no nosso movimento. É uma transformação, É lindo ver né? essa Lindo, transformação né? que É Jesus lindo faz isso. na nossa família, a parte da nossa oração, da nossa verdade. entrega. Né? Verdade. E como hoje, quando eu vejo o meu pai, eu vejo uma referência, sabe? Que De lindo homem isso. de Deus, sabe? E que eu não tinha isso lá na adolescência, porque eu não me conformava, né? E ficava às vezes até braba com Deus, né? Por causa do meu pai. Porque eu queria, por que eu queria fazer as coisas para Deus? E aí tinha esse impedimento, né? E aí gerou uma frustração muito grande e aquele sentimento de não ser amada, sabe? Dentro de casa. Pelo meu pai, pela minha mãe, pela questão familiar em si, conflitos familiares entre minha mãe e meu pai. Então acabava que uma adolescente se via perdida ali dentro de casa e eu entrei em depressão por causa dessa circunstância, né? Com quantos anos? Acho que eu tinha de 13 para 14 anos por ali, acho que uns 14 anos. Entrando na adolescência. Isso. E eu não esqueço, também foram dias que marcaram, assim, que acho que eu já devia ter 14 anos,
quando eu pensei no suicídio. Meu Deus. Pensei em tirar a própria vida. E eu lembro que eu estava sozinha em casa. E eu fui até a despensa da casa, onde, né, antigamente tinha um lugarzinho que guardava os mantimentos ali e tal. E eu fui procurar nas coisas ali e encontrei veneno de rato. E eu peguei aquele veneno de rato e eu fui pro meu quarto. E eu iria tomar todo aquele veneno lá com uma ideia de tirar a própria vida. Meu Deus. É como se eu tivesse que acabar com aquela dor, porque eu não me sentia amada. É como se o sentimento que eu tinha é que se eu partisse, ninguém ia sentir falta. Meu Deus. Que eu não era importante para Uma ninguém. mentira, né? Isso, uma mentira, que é o que o diabo coloca mesmo, né? E quando eu fui para fazer isso, pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo. Uau. Uau, que lindo. Pela primeira vez. Audivelmente eu ouvi a voz de Deus. E eu ouvi a voz de Deus falando o seguinte: não faça isso porque você é amada. Meu Uau. Deus. Bem naquilo que você... Gente. Ele conhece as dores do nosso Conhece. coração. Lindo, Sim. pastor. E ele disse assim: grandes coisas eu tenho para fazer através da sua vida. Você é amada e você é importante para mim e para o meu reino. Meu Deus. Tô toda arrepiada. Eu pastor. também tô. A unção tá aqui, gente. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Ai, já disse a playlist do É Spotify. claro, tem Spotify aqui pentecostal, mano. A presença dele tá Meu aqui. Deus, verdade. eu falo e me emociono mesmo, porque assim como marcou a primeira vez que eu senti a presença de Deus, marcou também a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo num momento tão difícil, né? Que a gente acha que é o fim, né? Como ele falou de um deserto que ele viveu, na qual Deus esteve presente, foi o que tirou ele desse sofrimento. Deus está com a gente em todos os momentos, É verdade. né? Nos momentos de maiores dor, ele está ali, ele conhece, ele sabia o motivo pelo qual eu estava tentando fazer aquilo. E eu ouvi de alguém aquilo que eu não ouvia de ninguém, Uau. que eu era amada, que eu era importante. Isso ali Você fez eu encontrou querer o viver. teu amado, né? Encontrei o meu amado. Um amor Exatamente. irresistível, né? Aham. Que apagou todas E as a partir daquele momento foi que Deus pediu para mim: você vai dedicar toda a sua vida a mim, Uau. a esse amor. E eu levantei, eu lembro que eu estava sentada na cama, eu levantei, eu disse: a partir de hoje eu faço uma aliança com o Senhor, de que eu vou dedicar toda a minha vida a te servir. Que lindo. Que lindo isso. E aí foi aonde eu, na mesma semana, eu fui até o pastor, que eu queria ser obreiro, que eu queria servir, e eu comecei a passar pelo processo ali de me envolver realmente com a obra de Deus. A senhora também frequentava a Universal? Frequentava a Universal. Foi a primeira igreja também que a senhora a primeira igreja. Olha. E coincidentemente no mesmo bairro, assim, no mesmo. É, porque Mesma é uma cidade. cidade pequena e só tinha ela, só tinha tem essa ela lá. igreja, Aham. né? É uma cidade de 14 mil habitantes, então Qual cidade que é? era Turvo. 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 Vocês nasceram em Turvo? Eu nasci em Araranguá. Ah, sim. Eu Ele nasci nasceu em em Jacinto Jacinto Machado. Machado. Mas é perto, cidades né? próximas. É, mas morava em Turvo e congregava nessa mesma igreja. Aham. Meu Deus, pastor, então foi um envolvimento, um laço de Deus, então, que te laçou. De verdade. E essas cordas de amor nunca mais a senhora se desprendeu. Nunca mais. E é tão lindo perceber que, de fato, Deus une propósito. Só teve depressão e foi curado pelo Senhor. Ela teve depressão e foi curada pelo Senhor. Pelo Meu Senhor. Deus. Pelo Pelo Senhor. Senhor. Pelo Senhor, sem tratamento, sem remédio. O Até tratamento porque foi a na presença de época Deus. era mais difícil esse diagnóstico da depressão, né? E Crise de ansiedade nem se falava. nem se falava, Não né? existia. É atual esse É. assunto. Aham, e tomar remédio, essas coisas, não era algo que a gente tinha essa informação, Aham. né? Então, o nosso socorro era Deus mesmo, né? Então, nós não tínhamos um subterfúgio nenhum, entendeu? Era Deus, né? Então, foi ali que eu
conheci a voz de Deus e o amor de Deus. E aí, nesse tempo, a senhora começou a fazer o que 1 Coríntios 7,32 nos ensina. Solteiros, cuide das coisas do Senhor. A preocupação dos solteiros é essa. Preocupação. Exatamente. Foi agradar ao Senhor. E a senhora começou ali a desenvolver os trabalhos da igreja. Esse é o grande segredo que as pessoas, os jovens hoje, adolescentes, eles acham que eles precisam ter que encontrar alguém para ser feliz, que se dedicar à obra de Deus é perder a juventude, né? É não deixar de curtir a vida. Porque a mentalidade de muitas pessoas é assim, até gosto da igreja, até quero me envolver com as coisas de Deus, mas eu sou jovem, eu preciso curtir primeiro. Tem muito tempo né? ainda para ser vivido. Isso, tem muita coisa ainda para viver. Mas acho que não tem coisa melhor do que curtir a Deus. Não tem. Não tem. Gastar a vida inteira nele, por ele. Como Maria, né? Para Escolher a ele. boa parte. Exato. A boa parte. E hoje a gente atende muitos jovens, cuida de jovens e tal, e eu vejo o quanto alguns jovens reclamam que acham difícil servir a Deus sendo jovem, né? Por causa de toda as ofertas que o mundo tem, né? E eu percebo que hoje é muito fácil ser jovem e servir a Deus. É verdade. Hoje é bonito, hoje é moda. É verdade. Né? Coisa que na minha época, era uma época que tu dizer que tu era cristão, que tu era crente, tu era discriminado, tu era ridicularizado, tu era rejeitado, tu era perseguido. Então, essa juventude que eu tive foi realmente de viver de verdade o verdadeiro evangelho. Porque de tu amar servir a Deus, independente de que agora você já não tem tantos amigos, porque aí você já não tem papo para conversar. Quantos meninos você beijou no final de semana? É isso aí. Né? Quando chega na escola na segunda-feira, a conversa entre as meninas é o quê? Quantos meninos ficou, com quem ficou, quantas bocas beijou, né? Então... Eu só falava que eu ia pro monte, que a minha vida era no monte. Chapa todas no monte. E aí, qual é o papo, né, pastor? O que tem, vai falar? não tem. Na faculdade, Né? eu me lembro. Ganhei que muitas almas para Jesus, evangelizei. Eu Então... levava minha Bíblia, pastora, na faculdade. E levava mesmo, assim. Eu tenho lembranças de fazer isso já no ensino médio. Mas eu tinha amigas ali cristãs. Graças a Deus, Deus me proporcionou ter amigas de propósito. Mas na faculdade não tinha ninguém. E aí, nos momentos de intervalo, ou então quando não tinha, os professores não iam, ou quando segunda-feira o assunto era a balada, a festinha, o churrasco do final de semana, eu não tinha o que conversar. Eu, de boa, abria minha Bíblia e lia, fazia o meu devocional nos momentos que não tinha aula, então estava no intervalo. E bem tranquila, sem medo de julgamento. Eu fui apelidada pela pastorzinha da sala. Era profético, né? E não era uma qualidade, não era algo bom, era algo pejorativo. Eles me chamavam de pastorzinha porque eu era diferente, eu era a única que não participava das coisas. E aquilo era... Eu ouvia aquilo, eu falava, não é isso que eu acredito numa outra rota. E é tão interessante que hoje, depois de alguns anos, eu tenho algumas pessoas ainda no Instagram, ainda no WhatsApp, que as pessoas me mandam e elas pedem para que Priscila, eu tô passando por uma situação, me ajuda em oração, porque eu via você lendo a Bíblia, eu via a forma diferente que você se comportava no seu relacionamento, e hoje eu ainda não vivo isso, mas eu quero viver. Então, aquela semente que eu lancei lá, só de ficar na minha, foi uma carta viva para quem estava me lendo. Verdade. E isso gera transformação. É isso aí. E o que eu acho interessante, porque hoje a gente olha para trás, que na época a gente não entendia, a gente passa a entender o processo da nossa vida para onde Deus quer nos levar, né? E eu lembro que eu não tinha... Na verdade, eu era a amiga, mas eu não tinha a amiga. Eu entendo bem isso. De qualquer situação, Céia vai me ajudar. Não era recíproco. Tem o colo né? para me dar, tem o conselho para me dar, né? Mas o contrário não existia. E hoje eu vejo que já era Deus preparando para o ministério. Porque ministério é isso, né? É bem isso. E eu lembro o quanto eu ajudava muitas jovens, né? Mães
das próprias colegas de escola que me procuravam para ajudar a filha que estava em depressão, ou que estava tentando suicídio. Aí estava eu lá, Que lindo né? isso. E quando eu percebo que, tipo assim, eu não tinha o amor delas, mas eu tinha o amor para dar. E aí a gente vê a diferença de que antes eu não me sentia amada pelas pessoas e agora eu também não era amada pelas pessoas. Mas a maturidade, Mas era né? diferente porque era amada, eu sentia, eu recebia, porque ele sempre nos amou, mas agora eu entendi e recebi o amor dele, e isso é o suficiente. É isso aí, a senhora não tinha só uma informação, mas uma revelação Uma do amor. revelação do amor dele. Sabendo que se a gente ama é porque ele nos amou primeiro. Exato. Então só flui, né? Exatamente. E vocês participaram da Universal numa época que a igreja estava passando por um processo de perseguição também. Eu passei Então, por como isso. que foi esse momento assim para vocês na vida cristã? Sabe, pastor, eu acho que eu vejo como, para mim, foi um momento lindo de se sentir cristão de verdade. Olha só, Meu Deus. que legal. Aham, eu me via como se espelhando nos discípulos, sabe? Do que a honra De ser perseguido de por causa ser dele. perseguido. Meu Deus. A É honra Atos de dos Apóstolos, né? Que ser perseguido por causa do nome de Jesus é muito. Meu Deus. Forte, né? É a honra mesmo. É honra. E como é que foi que vocês se conheceram? Na igreja. Conta aí. Na verdade, eu tive esse envolvimento, já conheci ela assim de vista. E ela, Uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, né? Aham. ela até me ajudou, né, nas situações que eu vivia ali. Mas depois eu já estava curado e ficou uma amizade. Como ela era envolvido com a obra, eu tocava na igreja. E chegou uma hora que o pastor me colocou de líder de jovens da igreja, que é o Força Jovem. E na época os escudos de jovem eram bem diferentes de hoje, né? Aí era coisa de equipe, de gincana, essas coisas assim. E ela era líder de uma das equipes. E eu comecei a gostar dela. Só que ela sempre orava, né? Quando eu conheci ela, ela tinha 19 anos. 19 anos. E ela sempre dizia para Deus assim que ela nunca ficou com ninguém. O cara que eu beijar vai ser o pai dos meus filhos. Meu Deus. Eu fiz essa aliança com Deus. Com Deus, Eu disse, uma aliança Deus, com Deus. eu vou casar com o homem que o Senhor escolheu, o primeiro homem da minha vida vai ser o pai Meu dos meus marido. Pai dos meus filhos. filhos. E por incrível que pareça, como diz aquela música, esse cara sou eu. Aquele hino. Aquele do irmão Roberto Carlos. E a gente começou a fazer uma amizade. E nosso namoro, eu acho que eu faria tudo de novo da mesma forma. Olha só. Porque na época quem tinha um celular era tipo assim, o pai dela tinha um para casa, quem era empresário, era uma coisa cara, era uma coisa difícil de ter acesso, né? Não existia internet ainda, era só para ligar e mensagem, né? E aí eu fiquei orando muito a Deus, mas eu tinha um temor muito grande que eu comecei a gostar dela. Eu achava que era coisa do inimigo isso ali. Eu falava com Deus bem assim, ó, Deus, será que eu não estou sendo um galinha, um Dom Juan. aquele cara assim que, pô, já vê as meninas, já fica, né? Interessado. Mas aquilo ficava ali me incomodando. Eu disse, eu vou mandar uma carta para ela. Olha, vamos. Gente, na época das cartas. É das Olha caras. só. Aí como eu tinha algumas músicas que escritas, né? Louvor. E na época a gente usava ainda fita. Fita, né? Meu Deus, direto do túnel do tempo. Fundo do baú. Do fundo do baú. Toca fita. Toca fita, é verdade. Daí eu peguei, fiz a carta, mandei uma letra de música e mandei uma fita, eu tocando a música voz e violão. Uma música pra mim. Aí entreguei. Ah, o Conquistar, senhor, tá? o senhor compôs uma música pra pastora? Não, uma ele música- cantou uma música. Ah, música cantou. gospel. Aham, É. tá. Uhum. É. Aí eu entreguei pra irmã dela, Karine, né? Aí você entrega pra tua irmã pra ela ver a letra dessa música e ouvir. E aí ela foi pra casa e largou a bolsa lá.
E almoçaram tudo. Depois do almoço, a Karine passou perto da bolsa e disse, nossa, cheiro de perfume diferente, perfume. Eu tinha virado um vídeo de perfume. Verdade. Bem aquele namoro puro mesmo. Porque o que que acontece? Por mais que eu tinha tido um relacionamento lá atrás e muitas outras coisas sujas, vamos dizer, Sim. mas quando tu se envolve, parece que Cristo purifica, Deus né? Deus te Limpa, né? purifica de uma Purifica. forma como se você nunca tivesse beijado, nunca tivesse tido relação, É verdade. como se voltasse à Do inocência, zero. É isso do aí. zero. Ele A santifica pureza. tudo, né? Ele E a pureza. Ele exa- restaura a pureza. Exatamente. Então eu mandei a carta para ela, daí a Karine falou que tinha um perfume ali. Como perfume E ela- derramado. Aí ela pegou depois e subiu, disse que leu a carta, disse que chorou muito, muito. Porque, imagina, 19 anos esperando por alguém. Porque, na Né? verdade, tinha o sentimento, mas nenhum demonstrava para o outro por causa da amizade. Aham. Ninguém queria estragar a amizade, Sim. né? Então, e aqui eu já vejo o quanto é importante tudo começar por uma amizade. É isso aí. Porque no final tudo vai terminar também com a amizade, né? Exatamente. Quando estivermos velhinhos, Exatamente. vai Calma ter... aí, em nome de Jesus. Não vai ser igual Abraão e Sara. Meu Deus. Olha, eu recebo um A vigor gente- de Caleb na minha vida. 85 anos ainda ia pra guerra. Então vamos ver, vamos entrevistar um dia um casal de velhinhos, tipo Abraão e Sara, pra ver se no final da vida ainda rola. Interessante, viu? Pra ver, eu tenho eu certeza. acho A gente não fuma, não bebe, tá tudo certo. Se bem que eu ouvi um sexólogo quando a gente casou falando que até os 90 o homem ainda tem 10% de chance de ter filhos. Uau. Uau. Os espermatozoides, obviamente, vão diminuir na quantidade, mas nos 90 ainda tem uma porcentagem. Tá vendo? Eu me Viu? agarro a toda a porcentagem do céu. Vamos lá. Nós começamos com a amizade, pastora. Calma que ainda não existe Matusalém ainda nessa Vamos até os 605, mais ou menos. Então, ela fez uma carta também. Mas deixa eu contar quando eu recebi a carta, né? Vai lá. Porque como não tinha, por mais que tanto um quanto o outro tinham sentimento, mas ele não demonstrava para mim e eu não demonstrava para ele, né? E então eu recebi aquela carta, realmente a minha irmã me entregou, dizendo que era uma letra de música, e como ele tocava na igreja, então eu achei que era algo realmente nisso, mas não pensei, né, que seria outra coisa. Mas quando ela falou, nossa, que perfume, né? Aí aquilo ali, eu disse, perfume? Aí eu peguei e fui pro quarto, quando eu abri, aí tava a carta, ele revelando todo o sentimento dele, Que né? gracinha. E aí botei a fita, né, no toca-fita e ouvi ele tocando uma música, era a música... Ai, não lembro agora da música, era uma música gospel. Novo Céu, era? Nem lembro mais. Eu acho que A parte que era aquela do palavra... Estava satisfeito só em ser teu, amigo, mas o que será que aconteceu? Não, era Tô ele. brincando, sei. Não, na verdade não era Como uma é que chama música aquela gospel. Era uma música que era tocada na Terapia do Amor, que Ah, era tá do... vendo? Terapia do amor. que era Da família Lima. da família Lima. Porque na Terapia do Amor é cantado a músicas românticas, com letras Good times. bem assim. Aí a nossa música era a música da família Lima, né? E daí eu mandei a letra da música pra ela também. Foi. Aí, daí eu chorei, porque achava que não existia imagino. esse sentimento e Sim. tal. Aí é onde eu tive que fazer uma carta de resposta, né? Ah, legal. Aí a senhora fez uma Aí eu escrevi também a carta, revelando-se meus sentimentos. E a pergunta que não quer calar, só derramou perfume também na carta? Tinha que vir cheirosa também, né? Ah, muito bom, muito Eu bom. recebi a carta, fui pra minha sala, que era bem parecido com isso aqui, não assim. Era né, a salinha onde sala ele de dava trabalho, aula, dava né? aula, né? E aí eu chorei muito também. Foi à tarde, eu chorei muito, à noite eu voltei na minha sala ali de novo, chorei de novo. Gente, Mas chorava apaixonada. igual uma criança, porque, tipo assim, era uma coisa que eu tava desacreditado, né? Depois de tanto tempo, porque eu sofri tanto que eu tinha até medo de chegar perto de mulher, sério mesmo.
E daí eu, tipo assim, a esperança de eu viver um novo amor tava ali, né? Que lindo. E ali foi onde tudo começou. Daí depois eu já mandei outra carta para ela. Aí eu mandei a carta. Daí a gente começou a ficar envergonhado, daí a gente só se falava a gente por se distanciou. carta. Começa a gente se distanciou. Ai, gente. Que pureza, né? De gente assim, né? Parece tudo, né? coisinha de criança Começo de hoje, namoro sabe? Aí mesmo. eu lembro que de uma das cartas eu mandei uma Cartão telefônico Cartão de telefônico. orelhão. porque daí eu já Olha. consegui comprar, não. Não. Eu sei que a gente se falava todo sábado. Daí o pai dela tinha um celular da Edison. E aí ele ia pro E eu ia pro orelhão. pra ligar pra gente poder se falar. Eu ia por pro telefone. orelhão. Olha. E às vezes chovendo, molhando até aqui acima do joelho. E eu ficava lá até meia-noite, 1h da manhã, falando com ela no orelhão. E aí o cartão que ele usava no orelhão, ele comprava aqueles cartão que sempre tinha uma mensagem. O cartão tinha uma frase de amor, uma coisa assim. Isso, Aí antigamente ele era usava assim. o cartão e depois de usado ele dava pra mim. Oh, Com aquela Meu Deus. mensagem. Você ainda tem, pastor? Tem os cartão, tem tudo, as tudo. cartas, tudo Mostrava guardado. pros Que filhos, né? Que lindo isso. Que Isso é um lindo. memorial, né, gente? É um memorial. A fita cassete tem aí também? Com a Não, música? eu Eu acho que a fita não, mas as cartas tem tudo. É. Aí já... Ai, vai Não, que daí ele canta ao vivo, né, pastor? Ah, muito bom, isso Canta ao mesmo. vivo. A Olivia Gente, que Cor. lindo. Olha, eu louvo a Deus porque ainda existe um padrão de pureza. É. Sabe, eu Verdade. ouvir vocês assim, isso, meu Deus do céu, isso inspira saber que Deus ainda está movimentando pessoas em tempos com a pureza, com esse padrão dele. Verdade. A gente precisa, pastor. Eu tenho orado muito a Deus para Deus me dar um projeto, um culto, como eu vivia lá na terapia do amor. Porque hoje, como pastor, eu observo que desde quando eu tocava lá no mundo, na festa, na balada, nos shows, vamos falar do espiritual agora, o inimigo já estava trabalhando para acabar com o romantismo, É isso aí. Meu Deus. acabar com a pureza. Porque no fim da minha caminhada musical, no início da caminhada musical lá, o momento que os jovens mais esperavam na festa era o tempo que se falava, a linguagem da época, que se tocava a música lenta, a música romântica, que os caras não tinham coragem, não é como hoje, e chamava a menina, vamos dançar comigo? Aí abraçava ela, conversava com ela, aí dava um beijinho, daí ficava lá no mundo. No final da caminhada musical minha, ali lá no secular, quando se tocava uma música lenta, eles vinham para frente do palco e faziam assim, isso é para cortar os pulsos, isso é música para se suicidar, tipo assim, querendo já, lá no mundo secular, eles já acabaram já com o romantismo. E é tão Lá, forte isso. E isso foi vindo Começou a ser e algo tomou brega, essa, né? Isso, e tomou essa proporção como está Verdade. hoje. Hoje ninguém quer ouvir música romântica, até gospel, ninguém quer ouvir. Ninguém. Porque é uma coisa careta. O romantismo, né, caiu de moda. E é tão forte E a isso, gente né? precisa Que resgatar isso. É verdade. em relação à música, isso é tão forte que você percebe até nas músicas que mais fazem sucesso hoje, são músicas de sofrência por amor. Sofrência. É a pessoa Exato. sofrendo por Top amor. das paradas. Exatamente. Os trends é o que revela o que as pessoas estão vivendo. Isso, só ouve isso. Corno. É depressivo, Verdade. praticamente. Meu Deus, que né? forte isso aí. Acabaram com isso. E eu acho que, não sei se foi esse ano, no final do ano passado, que o Espírito Santo me fez relembrar isso. Poxa, desde quando tu estava lá no secular, o inimigo já estava trabalhando mesmo lá fora Verdade. para isso. acabar com o romantismo. E eu vejo que a terapia do amor, ela tenta resgatar isso. E a gente também tem que correr atrás disso, para É isso resgatar aí. isso dentro da igreja. É verdade. A gente veja quando se faz um culto de casais, um jantar de casais, vai falar com algum homem para fazer uma declaração, eles acham um mico isso. É isso aí. Uma Isso aí palhaçada, né? é um Exato. que isso, dá flor. Se você conversa, hoje a gente atende muito casais
vai falar com uma mulher, elas não querem mais ganhar flor. É verdade. E aí o marido raro que reclama ganha da flor. esposa, mas é porque ele não se posiciona dentro de casa, porque ela também deve estar cansada, né? Exatamente. Exatamente. Então Não nem eu, as tá, mulheres. meu amor, que você fez assim, eu não. Graças a Deus, Jesus me deu um homem muito romântico. A gente estava, inclusive, falando disso ontem. O Genilson, ele escreve carta de punho, dá flor, dá presente. Sem data comemorativa. Sem data comemorativa, abre a porta do carro, faz pequenos gestos de romantismo. Ou seja, existem homens românticos. Existe, graças a Deus, que o Graças a meu da Deus. pastora é assim. Meu Deus. E é tão eu forte sou isso. romântico. Eu sou romântico. É isso aí. E assim, ó, eu penso nisso porque, por exemplo, Deus nos deu o Emanuel. E Deus nos deu uma oportunidade de imprimir sobre o Emanuel valores e princípios que estão sendo saqueados na nossa geração. Então, desde já, eu ensino ele. Eu falo assim, filho, o lixo quem leva é o pai e você. Aí ele já pega o lixinho, a mala. Esses dias a gente tava em viagem. Aí eu falei, filho, nós temos que pegar a mala. Ele já pega a malinha dele e sai andando. Dele, Porque a pra mãe ajudar. não pode carregar peso. E isso, de certa forma, já estamos imprimindo essa verdade na vida dele, Hombridade, né? Ah, Isso, eu levo flor pra Pri, eu tiro uma florzinha, filho, tem que levar flor pra mãe e quando tal. vai dar um presente, tipo um chocolate, foi na padaria comprar pão. Aí o Genilson traz um chocolatinho que eu gosto. Filho, esse chocolate que a sua mãe gosta. Então vai lá e presenteia ela pra imprimir. exatamente. A gente verdade. precisa, com toda a nossa força, resgatar isso dentro É da isso aí. igreja, por onde a gente passa, porque o inimigo trabalha de anos atrás, dentro lá do secular. E a Pra própria acabar com o Bíblia é tão romantismo. romântica, É verdade, né? pastor. Olha pra Meu Salomão, Deus, olha pra gente. Salomão, eu te Aham. comparo as águas de Faraó. Tô brincando. Não, meu Deus, Salomão ele usa uma linguagem totalmente romântica para falar da sua esposa. E em várias partes da Bíblia, na O próprio verdade, Deus, né, pastor? Ele fala com Jerusalém, com Israel, como amada, né? é verdade. Como, né? Então, com aquele romantismo E mesmo, é né? tão lindo porque Deus criou o homem para ser romântico. Quando você para pensar, quando Deus cria a mulher, o primeiro poeta foi Adão. Ele olha para ela e fala: uau, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele faz um Verdade, já poema faz para um ela. poema, Primeiro- top. E aí, quando o pecado entra, aquele poema já muda e ele fala assim: olha, a culpa foi da mulher que você me deu. É, Já muda já tudo, mudou. né? Ou seja, o inimigo já rouba. Já rouba. A gente faz o jantar de namorados todo ano, dia 12 de junho, na data. Na data. Vai Na ser- data mesmo. vai acontecer amanhã, né? Aham. E geralmente a gente sempre que prega. Amanhã a gente vai ter convidados e tal. E sempre para finalizar o jantar, eu tenho uma música romântica de Cris Duran, que é um pastor, né? Aham. E aí eu toco essa música, eu chamo os casais para frente. Dá uma palhinha, pastor. Vai lá. E eu faço. Vou cantar. E eu faço a dança do amor. Dança do amor? Dança do amor. Essa é a dança Aí eu do peço- amor. eu peço- A do amor. Eu peço para eles se abraçarem como casal, Dançar agarradinho, né? agarradinho. E eu canto a música e eles dançam, apagam as luzes, deixa só a luz. Que lindo voltar. isso. Mas assim, eu observo o quanto eles já estão desconectados. É verdade. A gente percebe isso. Casais, eles não Percebe. sabem mais nem como se abraçam. É verdade. Uns parece que são irmãos. E aí eu tenho que parar, dizer, vamos voltar, vamos, né? Reconectar. E parece que é estranho, né? Estranho, Você vê um isso. abismo emocional. Aham. Às vezes a gente vai pedir para os casais orarem. Orarem. O marido impõe as mãos sobre a esposa. Tem uns que não fazem isso. Verdade. Porque se sentem tão desconectados. Às vezes chegaram lá até brigados. Mas o orgulho é tão grande, é tão forte, que nem as mãos dão. Uma É coisa, né, verdade. que a gente vê que também o beijo é uma forma de bater continência, Uhum. né? Por exemplo, outro dia eu tava saindo de casa, a gente deu um pega ali pra capar, eu tava saindo de casa, eu tava no corredor E já chamando o agora? elevador, o Espírito Santo falou assim comigo: você não vai beijar ela? Você é Boa. orgulhoso. Aí eu voltei, falei: amor, nós, né, desentendemos, mas deixa eu te bater continência. E aí, com muita intencionalidade, eu beijei ela. Nossa. E é uma coisa que a gente tem que fazer, né? O beijo dos 10 segundos são um mecanismo para proteger e blindar o E a casamento. gente vai acabar influenciando as pessoas. A gente É isso aí. A gente fez agora em abril o aniversário de 21 anos de casados. Uau. E aí algumas pessoas nos presentearam com chalé,
Que lindo. né? Numa floresta lá. Coisa linda. Uma lugar lá. pousada. Senhor, nós estamos orando pelo nosso chalé também. O Rubicínio nos aguarda, Jesus. Uma pousada, e depois que a gente foi, a gente postou algumas fotos, eu percebi que alguns homens da igreja tomaram a iniciativa e também uns já vieram para Florianópolis, Que inclusive lindo. esse final de semana, ontem já estava no Vision Day, um casal que veio sábado comemorar aniversário de delícia. casamento, Que lindo. outro veio outro dia, outro foi... Eles já estão fazendo isso, por quê? Esse Porque eles movimento. olham pra gente isso aí. Que lindo isso. E é uma coisa muito incrível que eu já tinha tido relacionamento, ela nunca não, mas desde o nosso namoro, sem ter assim uma experiência mais profunda, os casais já nos procuravam para ajudar eles. Gerar algo natural, Desde o né? namoro. Verdade. Que nem conosco. Mas não era nem Aham. casado e a gente ajudava casais. Olha que legal. Que lindo. Porque É um José e propósito. Maria nem eram casados quando começaram a viver os sonhos de Deus. Né? Verdade, Verdade. verdade. Foi essa palavra que Deus nos deu, porque eu tava assim, Deus, isso não é normal, que era casais, gente procurando, e aí Deus nos deu essa palavra, que José e Maria não eram casados ainda, e já estavam vivendo o que Deus tinha escrito para eles. De Deus. Exato. A palhinha, pastor. A palhinha que música. Na verdade, Lindura. tem duas músicas que eu canto, mas eu não lembro assim, eu canto sempre com a letra, né? Faz tempo que eu não canto. Mas tem uma da Bruna Cala, que é aquela: me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem Ó, já vai em alguém clima. pra dividir um grande amor. Sabe qual é essa aí, né? Como brisa da manhã, se você chegou. Eu acho legal, né? Ótica Perfeita de amor. O amor tá no ar, gente. Há um lugar pra chegar, há uma ponte e te levará pro outro lado. Essa é linda. Há um sonho, uma voz, vivendo os teus sonhos também são meus. Ó, quer ouvir? Tem que ir lá na igreja. Na Araranguá, gente, ó. pra ter esse momento maravilhoso. Caravezinho, como é que é? O bairro. Caveirazinho. É isso aí. E amanhã a gente canta, tem essa Que lindo essa dança do amor aí, Que legal. que é uma forma de conectar eles, entendeu? Tem que resgatar isso aí. Que incrível. Mas vamos voltar agora no namoro. E aí vocês ficam trocando carta, cartão. Isso aí. Como que na hora do... Não, assim, falando por telefone, e daí E a gente foi falar com o pastor. tem que falar com o Ele pastor. foi né? falar com o pastor primeiro. É, porque a gente foi... Antes dos pais? Aham. a gente foi... Pra ver o que o aprendeu pastor isso. ia direcionar ele, né? A gente sempre Claro. teve no nosso coração esse Honra. respeito, esse zelo por autoridade espiritual. Falamos com ele, nos orientou a eu pedir para o pai dela, né, que o pai dela preferia que ela namorasse qualquer um menos crente, né? Menos crente na época. Aí eu fui, né? Eu sempre brinco que o pai dela bem sucedido e eu não tinha nada, né? Eu fui pedir ela em namoro com uma bicicleta verde que não amadurou, que era da mãe. Sempre brinco isso, né? Era Aí- tudo que o senhor tinha. Daí a gente foi. Só tava bem, só foi de bicicleta, eu fui de 1900 balangando e orando em língua. No busão de Belo Horizonte, atravessando a cidade. E aí cheguei lá, pedi pra ele com aquela cara assim, né? Mas ela liberou e tal. Aí. Mas a importância de ter a bênção, tanto da nossa autoridade espiritual, que era o pastor, e do pai, do meu pai, né? Verdade. É isso Então, aí. essa bênção é muito São necessária. princípios, né? Princípios. Então a gente fez tudo certinho como deveria ser feito. Pedi pro pastor, pedi pro pai dela. E tivemos A gente um namorava em casa, era eu e ela no sofá, o sogro e a sogra no outro, vendo televisão. Era assim, foi depois do noivado que a gente saiu alguma vez para ir na pizzaria, comer uma pizza. E aí, servindo a Deus, nós saía com um monte de jornal debaixo do braço e ela Nos evangelizar no interior, junto. entregar jornal, evangelizar. Ganhava corridão de cachorro. Exatamente. A gente fazia tudo isso.
A gente namorava de bicicleta, ela com uma bicicleta com outra andando de mão Assim, dada, ó, segurando dirigindo aqui. bicicleta. Tem fotos desses momentos Não. assim? Não, porque a gente não Era tinha celular, difícil, né? Pra bater Só quem tinha era o fotos. pai dela, algumas pessoas assim. Tinha que comprar o filme, depois E mesmo revelar, porque né? os celulares que tinha nem tinha Né, câmera, não né? tinha Não, câmera. não tinha câmera, Não tinha verdade, não câmera. tinha câmera. Era naquele filme, né? Isso, Mas é. quando a gente assumiu o namoro assim, a igreja toda já dizia, eu sabia. Ficaram muito felizes com isso, né? E a gente continuou fazendo a obra, assim, dessa forma, namorando e tal. Quanto tempo de namoro e noivado? 2 anos. 2 anos. 2 anos de namoro. Aí quando foi para casar ainda, o pastor da igreja local ainda disse, vamos lá, em Araranguá, na sede regional, falar com o regional. Eu já tinha cantado numa igreja que ele tinha passado. Conheci ele, perguntou como é que estava o namoro, se era um namoro certo, sério, puro, santo, né? Aham. Aí autorizou, a gente marcou o casamento. E na Universal troca muito de pastor e por incrível, e quando eu fui casar, o meu primeiro pastor tinha rodado o estado todo, estava em Araranguá, foi a tu fazer o meu casamento. Olha, Meu pai na fé na época, né? que lindo. E... Cuidado de Deus. Oi? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Que incrível, gente. Eu tô, meu Deus, embasbacado com tanta bondade do Senhor sobre vocês, hein? Verdade. Desde o início. E aí, vocês foram ficando na Universal, veio os filhos. Quanto tempo? Filhos. Ficamos 2 anos de casamento, daí eu engravidei do Kelvin. E Kelvin. E a chegada dele foi um momento que vocês estavam planejando? Muito, porque na verdade, já que a gente já estava se programando para ter filho, e aí eu engravidei e eu perdi, né? Olha. Com 3 3 meses, aí eu tive um aborto espontâneo. Com quanto tempo de casado? 2 dois? anos, Uhum. E ali, eu acho que menos de uns 5, 4 meses, daí eu engravidei de novo. Do que é? E aí, engravidei do Kelvin, que Olha foi só. o primeiro Que lindo. primogênito ali. E, assim, a nossa história, ela foi linda no namoro, no noivado, casamento. Mas nem tudo é um conto de fadas, São né? flores. Nem tudo são flores. Só que é isso que a gente passa no casamento, porque começa a ver as diferenças, Uhum. né? Porque nós todos somos diferentes. É isso Verdade. Aqui, a maneira como eu fui criada. aí. E tem que ser, né, pastora? Tem Porque que imagina ser. alguém. Aham. Duas pessoas totalmente, Totalmente diferentes, com diferentes. criações diferentes, agora se unem numa única casa, vivendo a Aham. mesma vida e tendo que conviver com os defeitos, as dificuldades, as qualidades, Exatamente. rumo a um único propósito. O primeiro ano foi e aí difícil. gera os conflitos, foi difícil. Que daí começa a gerar os conflitos, né? Daquilo que eu acredito como vida, né? E aquilo que ele... Só ele né? extremamente organizado e ele é bagunceiro? Não, ele sempre foi muito organizado. Muito organizado. É, primeiro homem que tá vindo aqui nesse podcast. O pastor Paulo também ele é metódico. É que eu morei muito tempo sozinho, né? Nossa, pastor, eu nem morando sozinho adiantou, olha. Eu fui morando. Verdade. eu fui você novo me morar falou. sozinho. Então, toda pessoa muito vaidosa, ela é organizada também, acaba sendo organizada. Para dar vaidade. Mas o que vocês consideram que foi muito difícil, assim, no primeiro ano de casado? Eu acho que foi a questão financeira. Mexeu Porque abala porque- muitos casamentos, né? Para mim, né? Fui criada num lar, e por mais que eu passei por algumas dificuldades financeiras, mas nunca faltou Uhum. nada. Estável. Né? Instável, nunca faltou nada. E aí, de repente, aquela menina sai da casa dos pais onde tinha o principal, não tudo, mas o principal, o básico, e de repente passa a viver situações de que ela se depara de que agora precisa pagar água, pagar energia, ter comida dentro de casa, Lavar a né? louça. Aí começou a gerar a cobrança Uhum. da minha parte com a dele, que tinha que dar conta, que tinha que se virar, que tinha que fazer, né? Aham. E aí é onde começou os atritos, né? E aí ele não compartilhava as coisas comigo, financeiramente, porque ele achava que era só função dele e ele queria resolver de alguma maneira. Só que aí quando o pepino estourava, aí eu sabia,
né? Aí teria que arrumar solução, né? Exato. Né? Então, assim, ele não falava porque assim, a energia vai ser cortada. Mas ele tentava não compartilhar comigo, porque na cabeça dele, ele, o homem da casa, era ele que tinha que dar um jeito de resolver. E aí, só que quando daí o negócio acontecia, aí eu ficava sabendo e a gente discutia de por que ele não falou, né? Então, comunicação, né? A comunicação. A gente vai esbarrar sempre, né? Comunicação financeira, né? Exatamente. E aí, hoje eu vejo, mas na época eu não conseguia ver isso, o quanto para ele pesou o fato de ele querer suprir tudo na minha vida e querer dar para mim tudo. Né? Quando, na verdade, é até uma comparação injusta quando a gente olha os nossos pais. Nossos pais têm... Quando eu casei, meus pais tinham 25, 22 anos, 3 anos de casados. Eu estava começando uma vida. Como é que eu ia ter uma estrutura de casamento dos meus pais, sendo que eu estava começando agora? Às vezes a gente coloca uma cobrança, Exato. Às vezes não é nem dos nossos pais, mas é do amigo, é do fulano, do ciclano. Das comparação, né? E é a história que a gente está construindo. Exato. Então, se a gente decidiu iniciar uma vida a dois, sabendo das dificuldades, dos desafios, dos ajustes que teríamos que enfrentar, vamos lá, arregaçar as mangas e partir para cima, né? Exatamente. Assim, ó, foi difícil essa parte, mas se ela não tem Jesus, abandona o barco. É, pastor. É só Jesus mesmo. Por isso que a pessoa que você vai casar tem que ser crente mesmo. Tem que ser, porque mesmo assim tem problema, mas não desiste porque entende os princípios, entende a palavra. Uhum. É aí que entra quando a Bíblia fala que o amor tudo suporta. Tudo suporta. É. Porque o que manteve a gente junto foi o amor. Uhum. Porque se olhasse pelos problemas, pela situação, né, não estaríamos mais juntos. Mas como o amor fala mais alto, e é isso que mantém a aliança, é o amor. E esse suportar não é tolerar, Não! mas é um suportar mesmo com crise financeira, um diagnóstico é suportar difícil, assim, sabe? dando Vamos as passar por isso junto. apoio. É isso aí. Né? Né? Vamos Dão passar por de isso mãos junto. dadas. Exatamente. Mas assim, ó, é tão engraçado a senhora falar isso, que o homem, né, que no caso dele, ele ficava quieto, porque eu também já me via assim, eu tinha que dar conta de tudo, e por vezes eu ficava quieto. Mas esse é um comportamento do homem desde o Éden, né? O homem, ele se calou, omisso, e é uma luta nossa, né? Porque a mulher Deus já fez ela tão faladeira que ela falou até com a cobra, né? Falou até um pouquinho a mais. Até a mais. Muitos E exageros. o homem precisa tanto crescer na parte de comunicação, que foi pela ausência de comunicação dele que a mulher falou houve com a a queda. cobra. Exatamente. Olha que forte isso, né? Meu Deus. E ela sentiu muito essa parte aí, né? Eu senti depois do filho. É mesmo. Na Bíblia não está isso, não existe nenhuma regra para isso. Mas quando os casais casam, perguntam para mim, pastor, o que tu acha? Qual o tempo seria para a gente ter filho? Eu digo, amado, por uns 5 anos não tenha filho. Concordo. Aproveita, viaja, passeia, namora bastante. Porque depois de uns 5 anos, aí sim, o filho vai vir, vai dar mais um up no casamento. É verdade? Agora, antes disso, é problema, porque eu sou romântico, vim lá atrás de uma carência, e o filho tira o teu lugar. Homem, inclusive, né? Tira o teu lugar. Então, eu senti, E é algo eu senti muito. inevitável, né? Pastor, assim, ó, eu te entendo, porque foi uma luta. Até no começo eu tive que orar muito, fazer muitas renúncias, assim, porque porque vocês planejaram, a gente não planejou. O Emanuel, o inesperado, mais aguardado, né? Ele veio e a gente não estava planejando. E eu comecei a pensar assim, poxa, ela vai me abandonar, porque esse era o retrato que eu vi dentro de casa, né, com os meus pais. Minha mãe é incrível, mas ela sempre me priorizou a mim e a minha irmã, então eu não queria isso para mim. E eu comecei, não, mas eu não queria agora. E eu sei que isso acaba gerando uma carga emocional. E por muito tempo
Até no início da gestação, quando o Emanuel nasceu, eu fiquei extremamente inseguro em relação a isso. E por mais que ela falasse, não, eu não vou fazer isso, eu não vou e tal. Mas aí Deus começou a me ensinar. Eu lembro que teve um dia que eu estava assim, Senhor, eu estou desesperado, como é que vai ser isso? E eu ouvi o Senhor dizendo assim para mim, não tem nenhum lugar que você esteja indo, que eu não fui antes de você. Antes de você ser pai, eu já sou pai. Anda comigo que eu vou te ensinar. E eu lembro que a parte, né, eu falei, vai esquecer de mim, não vai querer mais a parte sexual. Eu ficava imaginando tanto de coisa. E eu lembro que ainda no puerpério, né, naquele período ali de resguardo, um dia eu tava andando na rua, o Espírito Santo, parei de frente para uma loja de lingerie, e o Espírito Santo falou assim comigo, entra agora e compra uma lingerie para ela. Porque é um lembrete para ela que antes dela ser mãe, ela é esposa. E eu fui, mandei, coloquei, mandei fazer embrulho, aquela coisa toda. Cheguei, amor! Aqui é pra reestreia. Restart. Depois, né, naquele período lá de quarentena. E aquilo, olha, eu posso falar, diante de Deus, era uma insegurança minha, porque a Pri, de verdade, em nada ela deixou a desejar. Mas porque eu vi que eu também cuidei por ouvir o Senhor. E eu entendo o Senhor como homem. Não é fácil para o homem, é porque é muita carga, é muita responsabilidade, é muita situação. As pessoas vêm querer ver o bebê, né? Quando alguém vai visitar o bebê recém-nascido, vai para o bebê. E aí esquece da mãe. E o pai nem se fala. Toda atenção é para o bebê. Então, o que a gente entendeu... O pai fica jogado às traças. O homem, tadinho, a gente, né, nessa experiência com o Emanuel, a gente percebeu como que é difícil para o homem mesmo se sentir amado nesse momento tão lindo que é a maternidade e a paternidade. Porque é uma flecha, é uma herança do Senhor nascendo, mas que vem diante de tantos desafios, principalmente para quem tá de primeira viagem. É troca de fralda, é saber dar banho, é saber o momento certo de não engasgar, aqueles mini infartos que a gente tem. Então é uma que a gente vai aprendendo na prática, porque não vem um manual, né? Não. Como ser pai, um manual e como ser mãe. E até uma coisa, né, que se os casais, e agora a gente direciona aí a todos os casais, até que estão tendo filho nesse tempo. Uma das coisas que o Senhor falou comigo, enquanto eu estava muito inseguro em relação a isso, ele ministrou comigo assim, que o maior presente que eu poderia dar para o meu filho era amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. É verdade. Porque isso gera uma segurança na vida do... Hoje, por exemplo, o Emanuel, a gente faz de forma intencional, a gente se beija na frente dele, ele pega já a nossa cabeça, vai pra cama, né, acorda mais cedo, papai, mamãe, vai correndo, pega a minha cabeça da Pri e força a gente se beijar. Outro dia a gente tava até meio assim, aí ele já... Vamos aqui. E é isso. E como que o senhor conseguiu driblar esse momento da vida do senhor quando a chegada do filho? Foi só com o tempo mesmo. Só com o tempo. Mas só achava que ela dava muita atenção pro... Eu não sei, eu senti parecia que era um problema para mim. Parecia que era um problema. Fica difícil para elas administrar isso, porque é muita coisa para a mãe, né, na verdade. Uhum. Principalmente o primeiro, né? O que primeiro, a gente não sabe o que fazer, né? Então, tudo é muito novo, né? É que você tá ali na lua de mel, né? 2 anos só de casado. Uhum. É só nós dois. Daqui a pouco, aí de repente, da noite pro dia, tem uma outra pessoinha ali que precisa de ti para tudo. Não, e aquela coisa, né? Você pode sair... sentido. Você sai, vamos sair? Vamos. A gente era assim, vamos para tal conferência, vamos para tal uma acampamento. Liberdade, né? Hoje, olha, de verdade, já dá até uma preguiça, porque tem que preparar a mala. Tem que... Eu acredito que vocês atendem muitos casais, como a gente atende. E olha, muitos casamentos têm se desfeito depois de um filho. É verdade. É verdade. Porque as pessoas não têm estrutura para isso. Às vezes até na gestação. Pastor. Exatamente. E aí o que acontece? Geralmente a mãe sempre vai priorizar mais o filho. Claro, quando é bebê, priorizar na questão da atenção ali, né? É fundamental, é necessário. Mas tem gente
Hoje em dia tem mulher que ainda prioriza o filho com 15, 18, 20, 30 anos, 40, pastor. 40 anos. 40 E o tá lá. marido, e aí o que acontece? E eu falo uma coisa às vezes na igreja que alguns ficam até enfurecidos, outros conseguem compreender. Até faço uma pergunta, onde é que está tua mãe agora? Ah, tá lá em Minas. Tua mãe. Minha mãe tá em Minas. Então vocês casaram, tchau para eles. É isso E aí. se eles virem para cá e disserem, porque não sei o que nossa casa tem que fazer isso. Não. Aqui, mãe, quem manda só. Os nossos vão fazer isso com a gente. É isso aí. Eles ficam enfurecidos quando eu falo isso. Nós deixamos os nossos pais, e se eles se meter lá, não vão poder, porque agora eu sou cabeça da casa, e os nossos vão fazer isso com a gente. Então, assim, quem vai morrer velhinho do meu lado é ela. Esse Não é os filhos, não. E isso é E tão eles, forte, eles não né? aceitam isso. É um princípio bíblico, né, pastor? Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e assim se tornarão uma só carne. E é tão Exatamente. engraçado isso, porque, por exemplo, o Emanuel veio de dentro da Pri. Ele estava dentro dela, mas ele não é uma só carne com ela, e eu sou uma só carne com ela. Olha que Ele é um isso. fruto do nosso amor, mas nunca vai E ser. aí o que acontece? Uma só Essa mãe vai ser um problema no casamento do filho. Não é verdade. Né? E Vai ser o um que problema. mais existe Por é que isso, né? se fala muito da Da sogra sogra, casada, né? né? Mas talvez por isso mesmo, porque a mãe criou o filho igual um bebê, botando comidinha no prato, não faz nada em casa, intocável, e acha que a nora tem que ser igual, e nós estamos em outro tempo. Meu Deus. Entendeu? E isso é tão forte, né? Que Deus sabe que a tendência é mais da mulher fazer isso, embora exista muitos homens que também fazem isso, mas Deus sabe que é a tendência natural da mulher. Que Paulo, ele escreve em Tito, a única menção na Bíblia para a mulher amar o homem está em Tito. Normalmente Deus manda o homem amar a mulher. Só que em Tito, capítulo 2, versículo 4, fala assim, olha, que as mulheres mais velhas, né, aquelas que já passaram por todo o processo, têm que ensinar as mais novas a amarem seus maridos, coloca assim, e filhos. Não coloca filhos e maridos. Deus deixa uma ordem bem clara ali, né? Exatamente. E a gente vendo ainda no Gênesis, no dilúvio, né? Até a gente estava comentando esse dia, né? Quando o Noé entra dentro da arca, entra tudo em desordem. Os filhos primeiro, na frente da mulher, mas quando é para descer da arca, Deus coloca fala, na ordem. Põe a mulher primeiro no lugar dos filhos. Exatamente. Um dos problemas dos homens, hoje que eu tenho percebido, é que os homens querem botar os filhos dormir no meio do casal. Que loucura, né? Uma das coisas que a gente sempre fez o Kelvin dormiu só 45 dias no nosso quarto. Aquele é a mesma coisa. É isso aí. E como que se virava a criança no outro quarto? Eu botava o celular de hora em hora e eu acordava, porque ela trabalhava cedo. Então quem ficava até meio-dia em casa era ela. E de hora... Você ficava de manhã. Eu ficava até meio-dia. Eu ficava tarde. Isso, exatamente. Então assim, eu acordava de hora em hora para estar olhando eles, né? E a gente fez, isso é uma coisa nossa, né? Sim, um acordo. Nosso filho está com 18 anos e ele nunca foi criado por ninguém, sempre por nós. Porque nós sempre conciliamos o nosso trabalho. Meio período renúncias cuido, que a gente meio quis período fazer, você cuida. Mas então eles não foram educados pelos creche, nada. Esse eu acho que é um dos motivos de eles estar até hoje na presença de Deus. E vai permanecer. Amém. Vai permanecer em nome de Jesus. Amém. Que lindo. E como que a senhora conseguiu driblar a questão financeira? O pastor falou que foi ao longo da jornada. E a senhora? Eu acredito que a pressão, ela nos amadurece. Meu Deus. Da pressão a propósito. Exato. E o livro está saindo. Está saindo esse livro. Que vai contar boa parte de tudo que... Eu digo que a minha vida foi uma vida sob pressão. E eu acho que não existe outra forma de Deus nos amadurecer que não for na pressão. Verdade. A própria unção, ela só sai na pressão, né? O óleo, né? Ele precisa que a oliva seja amassada, seja espremida. Esmagada. Para que o óleo saia, né? Então, eu creio que tudo aquilo que Deus coloca dele em nós, para sair, precisa ser espremido.
Então, eu vejo que ao longo da nossa vida junto, foi essas dificuldades que me amadureceram. Então, não teve uma receita de como... Foi vivendo, né? Quando você vai vivendo algo, aquilo ali vai te preparando e te dando uma estrutura que você vai aprendendo a lidar com a situação. Uma robustez que a gente já se sente forte, né? Cria uma casca, sabe? Casco de tartaruga, né? Exatamente. Meu Deus. Maravilhoso isso mesmo. Isso foi algo que a gente percebe muitas vezes que as dificuldades no casamento, principalmente a questão financeira, a gente sabe que hoje é uma das causas de mais brigas, de mais separação. Afeta muito a questão financeira, né? Num casamento, dentro de uma casa. Mas a gente também percebeu o quanto isso nos unia, né? Verdade. Porque as coisas estavam se tornando difíceis, mas e agora? Eu não tenho ninguém a não ser ele. Ele não tem ninguém a não ser eu. Tem casais que na dificuldade eles se quer distanciam. se separar, se afastar. Não, nós nos ficamos mais unidos. A gente tem uma opção, né? Ou você se afasta ou se... É o que aconteceu conosco. E a gente entendia que para passar por aquilo ali e conseguir, na verdade, superar aquilo, a gente precisava unir as forças um do outro e estar junto naquilo, né? Até quando as coisas melhoravam um pouco, a gente ficava mais distante. Quando a coisa apertava, a gente ficava mais unido. E a gente fazia essa leitura, Teve né? um dia que eu cheguei e disse para ela, é o seguinte, eu não quero mais sofrer. Eu disse assim, nós temos... E eu falo isso direto hoje. O momento que mais você tem que vigiar não é quando tá ruim. É quando você está na abundância. Claro, Deus não nos prova na escassez, né? Na abundância. É na abundância que você não ora, na abundância que você não jejua, na abundância que você não lê Bíblia. É na abundância que você não quer ir para a igreja. É na abundância que não dão mais atenção, porque as coisas começam a te ocupar. O barco de Pedro ia afundar quando estava cheio, né? Exatamente. Quando estava vazio, estava tranquilo. Então eu disse para ela, na abundância, vamos fazer o máximo que a gente puder para estar mais unido. Eu não quero mais voltar para o deserto para estar unido. Maravilhoso. Meu Deus. Pega essa dica aí. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Para quem está assistindo, isso é em tudo na nossa vida. Às vezes a pessoa está na igreja, no deserto, e está ali lutando com Deus, firme, orando. Vai de madrugada orar. A pessoa melhorou, desaparece. Aí papai olha, é só na pressão mesmo que tu me serve? Então volta para a pressão e fica lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu mesmo te amo, que dá, tira. Eu te amo. É melhor aqui na pressão tu me adorando do que na abundância longe de mim. E eu sempre digo que Deus não deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós, para perder a gente para o shopping, para uma viagem, para um carro novo, uma casa nova, para uma empresa, para um relacionamento. Tudo que a gente colocar na frente de Deus, a gente vai perder. Meu Deus, que é fato. O dinheiro está na frente, vai ficar sem. O carro está na frente, vai ficar sem carro. A empresa está na frente, vai quebrar a empresa. O casamento está na frente, vai dar B.O. A gente sabe, jovens que estavam lá, jovens, namoraram, noivaram, casaram, vieram na igreja 1 mês, 2, 3 e sumiram. Manda mensagem, não responde. De repente, o jovem aparecendo. O que deu? Separamos. Cadê ela? Não sei, sumiu. E nem onde é que tá. Porque tudo que... você que assiste, tudo que colocar na frente de Deus vai perder. É fato. É verdade. Porque assim, poxa, eu dei o meu filho e tu me troca por um carro. Meu Deus, é bem isso. Eu dei o meu filho e tu não vai pro culto pra ficar mexendo no celular? É bem pastor, vai quebrar, né? Isso. Gente, ele é pastor, gente. É pastor local, é assim. E por falar em pastor local, o chamado já estava desde o início. Mas quando veio mesmo essa nitidez do propósito, quando que veio o chamado pastoral, a igreja local, como é que foi isso? Então, essa história, né? Veja bem, o chamado a gente sempre teve para cuidar de pessoas. Eu sempre quis ser pastor.
Sempre. Sempre, desde antes de começar a namorar com ela. Sempre tive isso no meu coração. Agora, a gente ficou 14 anos lá. Dura coisa você estava pedindo. A gente ficou 14 anos lá na Igreja Universal. Eu gravei um CD lá pela Universal. Comecei a viajar algumas igrejas. E aí eu recebi uma palavra de um amigo meu, cantor de São Paulo, Silvio Dória, que a gente conversa até hoje. Ele é, digo assim, que um dos terceiros cantores preferidos do Bispo Macedo. E aí ele liberou uma palavra, sai da tua terra, sai da parentela. Só que ele não disse, vai para uma terra que eu te mostro, vai para Florianópolis. Porque ele disse, em Florianópolis tu tá no centro de tudo, você vai cantar mais, vai viajar mais. E por incrível que pareça, a gente estava bem. Ela era diretora de uma escola. Olha só. Eu dava aula de instrumento para uma loja que vende instrumento musical. A gente ganhava super bem, tinha casa própria. Na época, a gente tinha um carro importado. Olha só. Estava bem. Mas Abraão também estava bem. Deus nunca nos chama quando a gente está, né? Ele também estava bem, só que... Confortável, Abraão. Às vezes, nós também estávamos às vezes a estabilidade, a gente pensa... Eu acho que é isso aqui que Deus para mim. Deus não tem só isso aqui. Exatamente. Deus o sempre conforto, tem mais. Zona de conforto, né? Zona a de gente conforto. acha que é só aquilo ali, daí, tipo assim, tá bom assim, eu não preciso de mais nada. E aí Deus olha e diz, mas não quero só isso. Aí ele precisa tirar a gente da zona de conforto. É verdade. Abraão tinha posses, tinha bens, estava tudo bem, mas ele tinha algo maior, que era a promessa de Deus sobre a vida dele, né? Só que quando Deus fala para Abraão para sair da terra dele, para ir para uma terra que Deus mostraria, ele estava bem onde ele estava. Sim. Então, quando você recebe uma palavra, uma promessa de Deus para você sair de um lugar onde você está bem, que Deus quer te levar para um outro lugar, qual é a ideia que você tem? Que vai Deus melhorar, vai te né? levar para um lugar muito melhor, né? Eu sei bem que você está na boca de Deus. Aí o que acontece? A gente vem pra cá sem conhecer ninguém. A gente ficou uma semana aqui rodando. Caminhando na palavra. Pegamos o carro, viemos pra cá, fiquei uns 3, 4 dias aqui, andava pra lá, andava pra cá, achamos... Aqui em Floripa. Aqui em Floripa. Achamos uma casa em Palhoça, um condomínio lá. Eu disse, poxa, que legal isso aqui. E aí voltamos, pegamos o número. Aí eu falava pra Deus, poxa, eu podia morar no lugar desse aqui, condomínio fechado, de casa ainda. Aí a mulher morava fora do Brasil, mas um baita condomínio. Aí o valor do aluguel era um determinado valor. Essa aqui, bem corajosa, ela é corajosa. Ela manda uma mensagem para nós. Diz para a mulher, se ela quiser alugar essa casa nesse condomínio por R$400, é nossa. Eu disse assim, ela está fora da curva. No outro dia, 9 da manhã, o telefone tocando, a imobiliária disse assim, a dona aceitou alugar a casa por R$400. Uau. Meu Deus. Foi. Entendeu? Mas pensa no lugar, né? Aí deu aquele frio na barriga. E agora vai falar para a família doidou, vocês não precisam disso. Enfim, viemos para cá. Realmente o que meu amigo falou aconteceu. Comecei a viajar muito, alguns estados até, cantei muito. E mais uns 5 anos anteriormente, a gente assistiu um programa de um pastor, né, brasileiro chamado Silas Malafaia. A gente gostava muito da mensagem dele. E a gente pensou, vamos ver se tem aqui em Florianópolis. Não tinha. Tinha só em Joinville. De Palhoça a Joinville, 198 quilômetros. Eu liguei para lá para perguntar os dias de culto. O pastor disse, onde é que você mora? Palhoça. Ele disse, você recebe nós como visita? Sim. Então, segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente está aí na frente da tua casa. Na época, aquele GPS que o senhor colocava assim no vidro, lembra? A gente mandou o endereço. Segunda-feira, 6 horas, ele estava ali. Aí conversamos, eles oraram, deram uma palavra, tomaram café. Eu disse, meu Deus, esse domingo a gente vai lá. Fomos lá em Joinville. E aí a gente congregou 4 meses em Joinville. Meu Deus. Na Assembleia de Deus de Indo Glória. Isso é fome de Deus, hein? Indo e vindo todo domingo. E todo domingo. A gente fez um acordo. A gente não vai comer lanche. Olha o que é as coisas? Renunciar, né? Quando a gente Lazer. quer algo, mesmo que a gente não pode, a gente dá um jeito. Quando se quer. Quem não quer, Eu arruma disse desculpa. pra ela, a gente vai renunciar todos os lanches da semana, a pizza, o X, o cachorro quente, a saída no shopping.
para ir para a igreja. Eu lembro que na época a gente gastava gastava R$100 para ir na igreja em Joinville. Era 70 de gasolina e 30 para comer na estrada. Com 2 filhos pequenos. E a gente Que ano que foi? todo domingo. Isso foi em 2013. 2013. Foi? 2012. 2012. E a gente congregou 4 meses lá. Na época era o pastor Almir, pastor Alain. E o pastor Alain, às vezes, terminava o culto. Vamos jantar comigo. Cantei na igreja. Vimos o pastor Silas por 2 ou 3 vezes pregar lá também. Aí o pastor Almir um dia me chamou: amado, eu fico com uma pena porque essas crianças, porque eles eram pequenininhos, indo de lá todo domingo, é gasto e tal. Por que vocês não vão lá conhecer a Bom Retiro? Assembleia de Deus Bom Retiro, que era A Mãe de a Mãe Cristo. de Cristo. Esse pastor é meu amigo, já preguei lá, ele prega aqui. É muito parecido. Não, pastor, mas eu quero ficar aqui. Mas vai lá. Ela assim, não, vamos lá conhecer. Aí fomos, conhecemos. Aí um dia o pastor Júnior me chamou pelo Facebook, não, por Orkut, eu acho. Era Pelo o Orkut, Para cantar na Quarta da Vitória, eu bem estilão, assim, de social ainda. Não entendi, nunca tinha visitado uma outra igreja na vida, Mas nós se né? assustemos de princípio, né? Porque eu saí da Universal para ir ou para Mais de Cristo, ou para Vitória em Cristo, é uma mudança muito muito. radical. Radical. E a gente Né? levou 5 anos para tomar A essa gente se decisão. assustou com a parede preta, né? É. Com as luzes, né? Via demônio em tudo? Não, tudo, Eu via demônio na fumaça. Demônio na luz, na Aí fumaça. o que acontece? Só que a gente não Quebra sai. de A pergunta que não quer religiosidade. calar, você fazia entrevista. Hã? Você entrevistava demônio? Aham, eu que era obreira na época entrevistava. A gente não saiu assim. Não, foram 5 anos. Foi maturado, né? Fiquei 5 anos assistindo o pastor Silas, 5 anos orando, 5 anos pensando, medo. E a gente sempre aprendeu assim. Eu concordo com isso, porque eu não acho legal essas pessoas que pulam de igreja, É verdade. troca de igreja como se troca de roupa. Entendeu? Tem que ter uma raiz, Tipo né? assim, vai numa igreja, não gostei disso. Mas olha, na maioria das vezes, o que você não gosta de ouvir é que é a chave para virar na sua vida, É verdade. para mudar a sua vida. Meu Deus, o que tô você- dizendo que ele é pastor, O gente. que você não quer ouvir. Então, assim, eu vim de um lugar, assistia um pastor que falava tudo que eu não queria ouvir. Sim. Mas que me fez crescer. Pastor Silas sabe que é. Sarrafada, né? No sarrafo. Aí a gente foi conhecer essa igreja, cantei. Eu levei algum tempo para me adaptar, acho uns 4, 5 meses, para gostar. A Vitória em Cristo eu gostei na primeira. A Mais de Cristo eu levei um tempo a mais. Mas foi o lugar que eu renasci, cresci. Lugar de novos começos. Isso. Daí lá na Vitória em Cristo, um profeta estava pregando, ele estava entregando o microfone para o pastor. Ele pegou de volta, ele voltou, falou comigo. Ele disse assim, ó, você está olhando para mim, eu estou olhando para você, e Deus está me incomodando. Ele disse assim, ó, você tem acordado de madrugada e você está lendo Bíblia, fazendo anotações, e eu estava exatamente nesse período. Ela sabe, eu acordava e ficava estudando a Bíblia, escrevendo. É porque da onde a gente veio, Universal, a gente não é ensinado a estudar a Bíblia. A gente lê a Bíblia, mas não estuda a Bíblia, não se aprofunda, né? Buscar entender, Sim. conhecer, esse estudo aprofundado. E aí, de repente, a gente vai para um lugar onde Se estuda. estuda-se a palavra. Então, começou a despertar essa curiosidade, né? E aonde ele começou a se apaixonar por isso. Nossa. Né? Então ele muito. acordava na Madrugada. madrugada para fazer anotação, sublinhar a Olha só. Bíblia. E aí ele disse assim, ó, eu vejo você vai ser pastor de uma grande igreja, e de uma igreja muito próspera. Muito próspera. E aí a gente chorou um monte, porque eu sempre quis isso, né? Ela Eu não. aqui. Aí viemos para Mais de Cristo, só que quando você recebe uma promessa, as pessoas estão acostumadas a receber uma profecia e sentar no sofá e ficar esperando. Eu não, eu caminhei para a promessa. Uau. É a O diferença. que eu faço para ser um diácono? Ninguém me convidou para ser diácono. Eu disse, eu quero fazer alguma coisa. É para limpar banheiro? Tô junto. O que é para fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Claro. E eu lembro, na época,
Ainda ontem encontrei ele, acho muito interessante. Eu comecei a ficar no estacionamento da igreja. Ficava eu, o pastor Marlon, o pastor Coutinho. Eu achava muito engraçado porque o pastor Coutinho é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E ele largava a nave do carro dele no estacionamento, pegava um sombreiro e ia pra chuva cuidar de carro comigo. Aí eu ficava pensando, meu Deus, mas esse homem, ele é muito rico, muito poderoso, tal. Aí o Espírito Santo dizendo para mim, sabe por que eu dou para ele? Porque isso não mexe com ele. Cuidar de carro para ele, isso não abala. Então, assim, ele pode ter o que ele tiver. Se tiver que cuidar de carro, ele cuida. Se tiver que ficar na porta, ele fica. Esse é o reino de Deus, né? Esse é o Esse é o É o reino de único Deus. lugar que o médico vai servir Aonde alguém tiver que servir. simples, né? Exatamente. O maior é o que serve, né? Ah, eu amo isso. E aí eu comecei diácono, daí eu soube de um curso de capelania, eu nem sabia o que era isso. Eu vou fazer, paguei, vamos fazer. Fiz capelania, aí apareceu a teologia, o bacharel. Vamos lá, vamos fazer. Aí, aí chegou um tempo, mas eu ainda fazendo agenda, cantando nas igrejas, e a porta se fechou. Nossa. Porque Literalmente. às vezes a gente acha que só o diabo fecha a porta. Não, Deus também fecha. Porque- Inclusive as que ele fecha, ninguém abre, né? Porque Noé fez tudo o que Deus queria. O tamanho da arca, a altura da arca, Meu Deus. botou os animais, botou a família, mas o texto finaliza, e Deus fechou a porta. Meu Deus, que forte essa. Família. Uau. Tem uma mensagem sobre Verdade. isso, Deus que fecha a porta. Então, as portas se fecharam para mim, a agenda literalmente. O Vai. bispo disse, ninguém mais canta em igreja nenhuma, porque eu estava na construção do templo e tal. E eu disse, agora, eu cheguei para o pastor Júnior e disse, vou voltar embora. Chamei ele na escada, sentadinho na escada. A primeira resposta que ele disse para mim é um não. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Não tome nenhuma decisão no desespero. Espera 2, 3 semanas. Foi bem assim. E você estiver pensando a mesma coisa, aí você vai. Enquanto isso, eu vou fazer uma agenda nas igrejas que eu tenho. Vou te dar uma oferta para você ir se mantendo. E depois você veja o que Deus vai fazer. Numa dessas igrejas, um pastor gostou de mim. E botou eu pregar que eu nunca preguei na vida. Mas o único texto que eu sabia, assim, bem firmadamente, como meu testemunho, era Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Preguei, o pastor gostou de mim. Ele disse, tu não quer trabalhar comigo aqui, integrado, trabalhar com jovens e tal? Eu disse, eu quero, pastor, eu quero. Então eu vou falar com o pastor Júnior. Vou falar com o pastor Júnior manda me chamar. Ele disse, era bom a gente integrar, melhor do que eu ficar, né, aqui e tal. E só que você não vai para lá, você vai lá para Areias. O pastor precisa de ministro de louvor, daí você monta a equipe lá de louvor e tal. E aí fazendo teologia, daí fui diácono, fui ao presbitério. A gente atendia pessoas sem o pastor pedir. Não dá para cuidar de pessoas. Não, ele nunca me pediu. Cuida de pessoas, nunca me pediu. Mas ele passava na secretaria, tava nós dois lá com o casal, cuidando, orando por empresário, coisa assim. Até que quase 5 anos de igreja, ele chama eu e chegou o tempo, agora você... Mas ele sabia que eu tinha o desejo de abrir Tu uma sempre deixou bem claro, né? Eu quero ser pastor, Eu quero ser pastor. de igreja. Ele dizia, eu quero ser pastor. Eu cheguei de uma igreja. vez pro pastor Eufrásio e disse assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor entender. Eu sei que isso nunca acontecerá, mas uma suposição. Mesmo que o pastor Júnior me dê a vice-presidência, eu quero cuidar de uma igreja. Minha paixão sempre foi cuidar de uma igreja. O pastor Júnior me chamou, vocês vão ser pastores e tal, vão cuidar de igreja. Cheguei em casa, contei para ela. Ela chorou apenas uma semana porque não queria ser pastora. Eu te entendo, pastor. Chorando. Quando eu Chorando. falei que o meu processo é tudo sob pressão, né? É tudo Deus me pressionando. E aí, como é que Deus confirma para Quando a gente veio para cá, ele veio com o propósito de cantar nas igrejas e eu era crescer profissionalmente, né? Eu tinha feito a faculdade, uma pós-graduação, e aí eu queria era crescimento profissional. Uhum. E aí eu consegui um emprego que era uma empresa multinacional,
e acabei me tornando coordenadora, Geral da né, empresa. geral da empresa. Olha só. Formava, dava treinamento para outros professores e comecei a crescer profissionalmente. Eu dava entrevista no SBT, na RBS, Olha Meu Deus. na Band. Começou a Ela se vivia na tudo televisão. aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu almejava, sabe? Que eu achava que era o que Deus também queria para mim. E eu nunca esqueço que numa entrevista que eu fui chamada para fazer na RBS, e a gente sobe um morro, né? Na RBS, aqui é o morro. Morro das Antenas ali? Eu não sei como é que é o nome do morro ali onde fica a RBS. Sei que lá terminou a entrevista, era de noite, né? Eu lembro que em cima daquele morro, daí eu comecei a olhar, dava para olhar toda a grande Florianópolis lá de cima. E aí me veio aquele aperto no coração. E eu disse, Deus, isso aqui que eu tô vivendo, eu lutei muito por isso. E eu sempre desejei isso como se fosse o lugar que ia ser o lugar da minha alegria, o lugar da minha felicidade. Que eu iria me sentir realizada. E por que eu não tô sentindo essa realização? Nossa. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, era isso aqui, era tudo que eu quis. E cadê aquele sentimento de realização? Eu não sentia. Não. Então, tipo, faltava algo Meu Deus. que eu não sabia o que era. E aí, quando ele chega pra mim e vai dizer, ó, a gente vai ser pastor e tal, nós vamos pra Araranguá. E aí, eu disse, não. Imagina, agora que eu estava vivendo aquilo que eu queria viver, né? Profissionalmente, né? E eu disse, não, mas eu não quero. E aí eu comecei a ter um atrito com Deus ali. E nós tínhamos uns diálogos assim, bem... Meu Deus, como assim? Tipo Jonas com eles debaixo da árvore. Isso, mais ou menos. Então nós tínhamos um perrengue, eu e Deus ali, numas conversas... que no fim é engraçado, mas eu orava para Deus e dizia, Deus, não faz sentido. O Senhor não me escolheu para ser pastor, é eu pastor. E eu começava a lembrar de algumas mulheres que eu conhecia dentro da igreja que tinha perfil de pastora. E aí eu dizia, Deus, fulana, Deus. Queria ajudar Deus. Isso, tipo assim, Deus, eu acho que o senhor tá enganado, sabe? Errou a rota. Errou, sabe? Então, assim, não é eu. Fulana, ela daria uma ótima pastora, ciclana daria uma ótima... Eu não tenho capacidade para isso, porque eu vi um peso muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, eu achava que eu não tinha capacidade para isso. E aí comecei a me questionar e chorava, eu chorava. E até que um dia, olha o que acontece, o que Deus faz as coisas. Eu estava em casa lavando a louça e o meu celular tocou. Eu atendi, era a mãe de um coleguinha do Kelvin da escola, que eu não conhecia, mas que estava convidando para me levar o Kelvin para o aniversário do amiguinho da escola e tal. E aí, só que era uma mulher muito conversadeira e ela conversava muito, queria saber muita coisa. E aí ela perguntou, né, na conversa, o que seu marido faz e tal. Daí eu falei que ele era presbítero da igreja, era integrado da igreja e tal. E aí ela vem assim, vocês são crente então? E ela não era crente, nada. Daí ela disse assim, ele vai ser pastor. Assim, né? E eu quieta, não falei nada. Daí ele assim, eu tenho um cunhado pastor, ela assim. E ela assim, eu penso assim, ó, que do nada, né? Do nada ela falou assim. Mulher bem conversadeira. Bem conversadeira mesmo. Ela assim, eu penso assim, que acho que Deus chama aqueles que não querem mesmo. Quando ela falou isso, sabe o que é tu sentir que não era mais a voz dela, era a voz do Espírito Santo? Eu lembro que eu tava com o celular aqui, eu caí de joelho na minha cozinha e eu comecei a chorar. E chorava. E a mulher desesperada daí, perguntando o que eu falei, né? Me perdoa, o que eu falei? E eu chorava e daí disse assim, não, deixa eu te explicar. E eu tive que contar para ela que ela tinha sido usada pelo Espírito Santo e que não era ela, uma mulher que nem crente era. Depois a gente acabou criando uma amizade, se tornou crente, ela se converteu. Glória a Deus. E ali eu vi que Deus estava dizendo assim, você não quer, mas eu quero. E assim, o que às vezes as pessoas acham é que Deus vai daí colocar... então Deus colocou na hora o desejo no teu coração. Não colocou.
processo, né? Eu só entendi que era a vontade dele mesmo não sendo a minha. Uhum. E que mesmo não sendo a minha, a aceitar, dele né? era a melhor. E aí eu desliguei, eu de joelho. É um... Acho que é o seu celular, pastor, talvez. Meu Deus. Para aí. Para quem? Eu entendi que eu precisava dizer sim para Deus. E aí eu de joelho na minha cozinha, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim Uau. para o Senhor. E aí, é muita pressão mesmo, né? Minha vida foi com Deus, é com Deus, ele entende que comigo é só na pressão. Ele me pediu algo que talvez isso é algo particular, mas foi algo particular comigo e que ele precisou me pedir. Ele pediu para mim, larga tudo. Porque eu tinha uma visão que eu poderia ser pastora e continuar com o meu trabalho, Uhum. tranquilo. Até porque eu vi tantas pastoras que conciliavam, né? Trabalhavam. Até porque quem Ministério e mantinha... profissão, né? Como a gente fez um acordo de que ele queria servir, estar na igreja, integrado da igreja. Então, quem mantinha a casa era eu, era o meu trabalho, que pagava as contas. Sim. E daí Deus pede assim, larga tudo. Como assim Deus larga tudo? Você não vai mais trabalhar. Você vai viver e vai fazer só a minha obra. E como é que vai ser? Como é que, né? Como é que a gente vai se Gerir as contas da sustentar, casa. né? E aí Deus disse assim, eu vou prover. E aí eu fiz algo que tem que ter muita coragem, realmente acreditar realmente naquilo que Deus pede, que foi pedir as contas, sair do trabalho. E a gente foi para Araranguá procurar uma casa. E eu lembro que a gente andava em Araranguá procurando uma casa com garagem, porque a gente ia começar o trabalho na garagem. E eu chorava, porque eu não queria, né? E eu vejo tantas pessoas, às vezes, falando hoje que... mas quando é a vontade de Deus, você sente paz e você quer aquilo. Eu não queria aquilo. Nem sempre, né? Nem sempre. Na maioria das vezes, não. Nem sempre. Mas a obediência estava no meu coração, de obedecer aquilo que Deus queria Uau. que eu fizesse. E hoje eu digo para todo mundo, hoje eu estou num lugar que eu sempre busquei a minha vida inteira estar e se realizar. E aquele lugar que eu sempre fugi era o lugar que eu mais queria estar. Uau, Que lindo isso, gente. Começou, então, numa garagem. Com quantas pessoas? Na verdade, não começamos na garagem, nós começamos indo em casas. Aham. Então, a cada 15 dias nós saía daqui e ia para lá, numa casa, né, Específica. de alguém. Então, começamos com 7 mulheres divorciadas numa casa. E ali foi numa casa, cada 15 dias na casa de alguém. Né? Certo. E aí foi crescendo. Aí a primeira igreja... Ficamos 4 meses assim. Aí até a gente ir embora para lá e começar na garagem. Na garagem de casa. Começamos com o quê? Com 15 pessoas. Por aí. Mas pro final dava quase 70 pessoas. Na garagem. Cabia 16 cadeiras, mas daí o pessoal ficava do lado de fora, na calçada, na rua. Olha Meu só. Deus. Num corredorzinho, E aí na depois- garagem. As pessoas levavam cadeirinha de praia, porque a gente não tinha mais cadeira. Levava o banquinho. Isso. Chegavam as pessoas com os banquinhos e a cadeira de praia. Gente, que legal. Quem não conhece, depois vocês foram morar em Araranguá mesmo, né? E é Foi. litoral ali, pertinho, tem praias belíssimas, Isso. catarinenses. E depois desse lugar da garagem, vocês foram pro templo. Primeiro tempo. Isso. E aí tinha quantas pessoas? No final, 240 Nós começamos no pessoas, assim. templo com umas 50... Não, Umas 70, 80 né? pessoas, 70, assim. 80 É. pessoas. E depois que Agora, veio a gente, A glória expansão. da segunda casa. Glória da segunda A casa. expansão chegou. Faz 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Que hoje vocês recebem lá semanalmente em torno de quantas pessoas? Domingo a gente fez 2 cultos, quase 1.000 pessoas nos 2 cultos. Uau. 2 cultos lá. Meu Deus do na céu. Que lindo. semana. Aham. Na semana, né? Então, começando com 7 mulheres divorciadas, de casa em casa, depois Esse uma é o Deus garagem. que superabunda, né? Hoje, com uma igreja fazendo um trabalho tão relevante ali em Araranguá. Extremamente Um relevante. casal, 2 pessoas extremamente improváveis, com destinos que Deus já estava traçando, conheceram lá
novinhos adolescentes na Universal. Na Universal. Verdade. Terapia do amor. Terapia do Que amor. lindo, Pastor como gente. ministro de louvor, a pastora como obreira ainda. E aí casaram, tiveram 2 filhos, Dois que depois filhos. veio a caçula. Filha, a 16 anos, né? Que é um milagre Caçulinha. lindo do É Senhor, um né? milagre. Ela tem uma história também linda. Todos os dois servem, né? Na igreja. Todos dois amam fazer a obra de Deus. Isso para nós é a maior honra, né? Eles caminharam e viram toda a nossa dificuldade ministerial, mas eles amam estar na igreja, amam Amém. servir, amam fazer a obra. Não são filhos que servem forçadamente. Por Não. exemplo, sábado à noite, se eu chegar para eles, vamos pro shopping, vamos dar uma passeada, não, a gente quer ir para a igreja, para lá. Que A legal. vida deles, É. ali para eles, ali é o lazer, é o passeio deles. Que lindo, Eu acho é o que shopping eles conviveram deles. vendo essa Eles paixão gostam em disso. nós, Aham. sabe? A gente nunca precisamos, nunca vimos a obra de Deus como um peso, Que legal. né? Que lindo E isso. isso transpareceu, eles vejam também dessa maneira, sabe? Como algo que a gente sempre fez, não por obrigação ou porque tinha que fazer. Uhum. Não, é porque a gente amava fazer. Mas Uau. porque, óbvio, até quando começou a cantar, a tocar, né? Toca a bateria. No início ele queria ser jogador de futebol. Eu disse, não, mas toca pro pai, só para ajudar no começo da igreja. Ele não queria tocar, mas tocava, Uhum. entendeu? Mas também assim, ele não queria, mas também não ficava assim reclamando, eu tenho que tocar. Não, vou tocar pro pai e tal, ajudar o pai, né? Hoje, nem existe mais futebol. Ele ama. Hoje é a paixão dele, né? Líder da Mas- mídia da igreja. Que lindo. É uma Então- família toda que trabalha junto, né? Aham. Manda uma fotinha de vocês 4 pra gente colocar para as pessoas conhecerem. Claro. Quem não conhece. Claro. A E agora? família. Qual que é o sobrenome? Moraes. Moraes. Casal, agora a gente tá chegando ao fim desse Pode Juntos. E nós tem uma temos pergunta, né? uma Ai. pergunta pra finalizar o nosso Pode Juntos. Que rufem os tambores, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Pra vocês, o que vocês acreditam que pode juntos? Que Uau, sentido isso, que forte. Mas em qual sentido? Todos. Todos. O que vocês É acreditam que contigo. igual vocês estão aí de mãos dadas, o que vocês acreditam que pode Até me dá a mão também. Olha, eu acho que pode e deve, né? E eu acho que isso é a chave do sucesso de um casamento. E é necessário, fundamental, que os dois sirvam a Deus juntos, lado a lado. Não é um atrás e um na frente, entende? Mas juntos, em tudo. Porque o sucesso no casamento é Deus. Não tem outro método na vida, não tem estudos lá fora que garante o sucesso de uma família, a não ser a palavra de Deus. Uau. Amém. Por isso que Efésios diz, a mulher tem a parte dela, o homem tem a dele, e se cada um cumprir o seu, Verdade. nunca vai dar errado. A Bíblia Amém. especifica, né, o papel de cada um, né? Sim. E nisso a gente tem um manual. Né? E o mundo, ele quer distorcer e inverter os papéis, que é o que ele está fazendo. Né? Mas quando a gente se coloca realmente no papel, naquilo que Deus designou para cada um de nós, que é diferente, o papel da mulher é diferente do papel do homem, mas a gente estar cada um no seu lugar, funciona. E o certo sempre vai dar certo. O meu papel, o cumprimento do papel, do princípio bíblico que eu tenho que cumprir, não tem que depender dela. Porque se eu sou crente, um exemplo, se eu sou crente e ela não é, mas quem que é crente? Você, né? Eu tenho que fazer minha parte. Sim. Deus me chamou para obedecer a palavra de Deus. Se ela não obedece, o problema é dela. Quem obedece sou eu. Quem vai prestar conta com Deus sou eu. Não é quem não é crente. Então assim, eu faço a minha parte, mas ele não faz. Mas quem que é crente? Quem que entendeu o princípio? Quem que entendeu o mandamento? Quem que entendeu a palavra? Foi eu. Então é eu que tenho que fazer. Eu não vou cumprir a palavra porque o outro também cumpre, né? Eu vou cumprir porque eu entendi que eu devo obedecer a voz de Deus.
Agora, quando os dois estão juntos, tudo pode. Maravilhoso. Tudo pode, verdade. Maravilhoso. Tudo pode. Pastores, muito obrigada pela participação de vocês. Como nos abençoou, como nos inspira a história de vocês, o que vocês carregam, nos abençoa, nos encoraja para a gente viver os sonhos de Deus. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo também foram extremamente encorajadas. Meu Deus, extremamente edificados. Gente, de verdade, esse podcast eu estou me segurando aqui o tempo todo para não chorar, porque a presença de Deus é livre aqui. É verdade. Eu espero que essa presença também toque sua casa, porque de verdade aqui são casais improváveis, mas que escolhem viver com Deus extraordinário. E por causa disso a gente é transformado, né? Obrigado pelo sim de vocês. Agradece Obrigado. por essa Muito obrigado oportunidade de pelo compartilhar, convite. né? Obrigado você que está assistindo também. Compartilhe aí com todas as pessoas que precisam ser abençoadas por essa entrevista, por esse pod que a gente teve aqui. Amém. Amém. Se você que mora em Araranguá, mora em Turvo, Meleiro, o que mais, amor? Jacinto Machado, Praia Grande. Arroio do Sul, Arroio do Silva. Vamos fazer o seguinte: Rincão. Sul de Santa Catarina. Isso aí. Criciúma, Sombrio. Tubarão já tá mais, né? Mas ó, Sul de Santa Catarina, gente, vocês precisam ir conhecer a Mais de Cristo Araranguá. É isso aí. Conhecer os pastores, a gente vai deixar aqui o Instagram deles para vocês Da igreja. seguirem, o Instagram da igreja para vocês acompanharem, poderem se inteirar. A igreja é extremamente ativa, relevante, uma igreja família que vive os propósitos de Deus. E aqui nós encerramos o nosso Pode Juntos, né, meu parceiro? É isso de aí, minha propósito? linda. Que Deus te abençoe e que você também decida viver. Seja você casado ou você que está esperando em Deus. Uma história linda e incrível, porque Deus tem um romance de um modo real para sua vida. É isso mesmo, romance real. E aproveitando ainda o Dia dos Namorados, dê um cheirinho aí, você que tá isso assistindo aí. com seu love, dá um cheiro aí nele, um beijo, como o pastor nos ensinou, dança com ele, aproveita no final Good aqui, ó, times, coloca aí uma música, Bruna Carla, coloca É isso uma aí. Cris Duran, já vai aí no chamego, deixa aí, ó, o negócio Vamos rolar. lá. E você que é solteiro vai isso orar, vai profetizar, vai declarar. Solteiro com propósito. Esperar no isso aí, Senhor. Esperar no Senhor. Deus abençoe, gente. Muito não obrigada. deixa de se inscrever no nosso canal. É isso mesmo, você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva. Você que não curtiu, curta. E lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, pode juntos aqui sempre com um casal fenomenal para abençoar a sua vida. Deus te Amém? abençoe. Deus te abençoe. Tchau. Obrigada, pastores. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau.